um dos melhores repórteres esportivos do país. Muito obrigado por estar aqui, Alexandre Oliveira, o Bonito. Aê, Cosme, acertou. Acertou só o Bonito. Obrigado, Cosme, foi um prazer. Nem sei se eu tenho capacidade para estar aqui sendo entrevistado por você, Bruno. Tem sim, tem sim. Nossa. Já vamos começar, a gente vai para Ancona, então quer dizer que você resolve ajudar a seleção brasileira de vôlei a ser campeão do mundo em 2010. Conta, por favor. Não fui eu que resolvi, né? Foi o Bernardo e a comissão técnica. Não, você tomou uma dura dele antes. Explica direitinho. eu tava cobrindo o Mundial, né? Cheguei para cobrir o Mundial de Vôlei de 2010 na Itália e a primeira fase foi em Verona. E no aeroporto, né, eu já tinha um coordenador lá esperando a gente, o Jorge Bernardo, ele foi buscar a gente no aeroporto, tal, tava eu, Luiz Carlos Júnior e o Marco Freitas, né, equipe de vôlei. Aí o Bernardo falou assim, o Jorge Bernardo, o coordenador, falou assim, ó, já temos a primeira notícia, porque o Marlon está doente, o levantador da seleção está doente, e a seleção convidou um menino da seleção juvenil da Itália, que é daqui de Verona, para treinar. E ele fez o treino hoje. Então, a matéria era isso. E eu falei no carro, falei assim, perdi minha chance. E os caras, né? Deram risada. Vocês que estão rindo. Até parece, não sei o que e tal. E me zoaram. Cheguei no treino, o treino já tinha acabado, né? Por causa do horário que a gente chegou de voo e tal. Eu só fiz entrevistas. E entrevistei o Bernardo. Falei assim, aí tal, como é que foi o treino com esse menino? Situação no mar. Quando acabou a entrevista, aquela que a gente tá enrolando o cabo do microfone, assim, né? Eu falei assim, professor, perdi minha chance hoje. Ele... aquele jeitão dele e tal, mas não falou nada, assim. E, bom, o campeonato seguiu. Aí, na sequência, quando ficou muito veiculada essa notícia do menino, a Confederação Italiana proibiu que ele treinasse com a seleção, porque tem uma rivalidade muito grande as duas seleções, e daí estaria ajudando a seleção brasileira. Aí, proibiu, não vai mais treinar. Aí ficaram sem. E o Brasil perdeu para Cuba. O Brasil perdeu para Cuba no último jogo da fase em Verona, 3-2. E eu fui para a entrevista coletiva. E daí tava assim na zona mista, na coletiva não, na zona mista, que é a área de entrevista, esperando o Bernardo. E o Bernardo chegou. Só que nesse momento, a gente tava ao vivo e tal, o Luiz Carlos Júnior, em vez de me chamar, ele chamou o estúdio no Rio com o Carlão e Naubé. Os caras começaram a falar uns 10 minutos, cara. Aí o Bernardo olhou pra mim e falou assim... Eu não vou esperar mais! Eu não vou esperar mais! Não sei o que eu tô... Eu tinha feito cirurgia de tendão de Aquiles, estava de muleta. Cara, me deu uma baita de uma bronca. Eu falei assim, se o senhor quiser ir, o senhor pode ir, claro. Aí ele ficou, mas quando eu falei isso, vamos agora à zona de entrevista, à área de entrevista com o Alexandre Oliveira, tal, com o Bernardo. E eu fui falar com o Bernardo. E daí eu fiz uma pergunta falando assim que a geração, né, a era Bernardo, foi marcado por algumas derrotas pontuais que transformaram a equipe. A partir dessas derrotas, o time não perdeu mais. E isso acontecia praticamente em todos os campeonatos. E eu falei assim, perdeu hoje, mas o campeonato não está perdido. E foi legal a resposta dele. Ele falou assim, concordo com você, não sei o que e tal. E a gente reverteu a situação. Mas eu saí de lá, assim, fui falar com o Zé Inácio, que era preparador físico supervisor. Eu falei assim, o Bernardo ficou bravo comigo. Não, mas calma, ele é um pouco nervoso. Um pouco. Tal. Aí o Rubinho tava lá, que era o auxiliar, né? É o auxiliar do Bernardo ainda até hoje e tal. E eu falei com ele assim, se precisar, tô aí, né? Ele falou assim, mas você consegue treinar? Eu falei, só não consigo bloquear. Porque o resto eu acho que eu consigo fazer. Eu tinha parado de jogar, eu tinha 4, 5 anos, né? Mas nunca mais tinha jogado a Vera, né? Beleza. Aí a gente transferiu de sede, a gente foi de Verona para Ancona de carro e tal, né? Vamos indo e tal. E quando eu chego lá, o treino já ia começar. Então eu só passo no hotel, pego o uniforme e vou para a quadra. E a quadra, o ginásio era uma entrada assim, em cima, assim, e a quadra era lá embaixo. Quando eu entro assim na porta, o Bernardo sacode a muleta, assim, e me aponta, assim. Na hora, na minha cabeça, veio assim, tô fora do Mundial. Ele ficou bravo, reclamou com todo mundo e tal, e não vai deixar eu fazer a cobertura. Olhei pro meu produtor, o produtor fez a mesma cara, entendeu a cara que a gente fez. O Rubinho me chamou. Eu cheguei perto do Rubinho com a cara de... Eu falei assim, o que eu vou falar pro meu chefe? Aí o Rubinho falou assim, pode treinar? Aí eu fiquei 2 segundos sem parar assim. Eu falei, à tarde, né? Ele falou, não, agora. Eu falei, não tem nem roupa. Não, pega do Chamek, que é o médico, que é o único do meu tamanho. Eu tinha lá. Nossa, treinar com a seleção brasileira. Treinar com a seleção brasileira. A história não acaba aí. Se eu tiver tempo para contar, que você falou que era para ser curto nas respostas, né, pessoal? O pessoal falou para render, mas vamos lá, conta, termina, imagina. E, eu indo para o vestiário, falei assim, eu vou treinar, dane-se. Eu indo. Daí tem 2 histórias paralelas. A primeira delas, eu falei pro coordenador, eu falei assim, cara,
O Bernardo me convidou para treinar. Eu vou treinar. Avisa a chefia. Ele pegou o telefone, ligou para o Paulo César Vasconcelos, que era o meu chefe na época. Falou assim, o Ale foi chamado para treinar com a seleção. Aí o PC respondeu, de quem foi a ideia dessa pauta? Aí ele falou assim, não é uma pauta. Foi chamado para treinar com a seleção, ele vai treinar com a seleção. Ele respondeu, ótima pauta. Sim, sem dúvida, imagina. Né? Aí foi. E nisso o Marcelo Correge já estava fazendo imagem, porque eu cobria pelo Sport TV, ele cobria pela Globo. Aí eu fui pro vestiário, né? Aí entregaram a camisa. Na hora que eu fui colocar a camisa, eu coloquei a camisa do avesso. Por quê? Isso foi 2010. 2009, eu cobri o Mundial Sub-20 no Egito. A geração do Ganso, Allan Kardec, Alex Teixeira, Boquita, né? Essa geração. E o Giuliano. Aí era aniversário, acho que do Ganso. E eu estava entrevistando alguém, e o Giuliano, que está no Santos hoje, foi e quebrou um ovo na minha cabeça. Pá! E sujou toda a minha camisa de transmissão, que era a camisa do uniforme que a gente usava. Eu pedi para o pessoal da comissão técnica, falei assim, me empresta uma camisa aí, que a minha tá suja e tal, para eu continuar o trabalho. Eles me deram um colete da seleção. Eu vesti o colete da seleção. Bom... Propaganda. A propaganda estava ali, estava de Itaú e Guaraná. Eu queria só gravar... Eu falei pro senhor, continua gravando que eu vou quebrar um ovo na cabeça do Juliano. Para dizer assim, a vingança é um ovo que se come cru. Eu queria botar isso. E fui, quebrei, ele olhou putaço. Quando ele viu que era eu, assim, ele deu uma murchada. Assim, ele falou, me dei mal. Escrevi a matéria VT e tal, e mandei pro Globo Esporte aqui em São Paulo. Chegou para ver, o Marco Mora foi olhar e falou assim, derruba. Tá cheio de Itaú, Guaraná, não vai entrar essa matéria. Aí derrubou, a matéria não entrou. Então eu tive a cabeça suja à toa. Mas aí veio na minha cabeça, eu botei a camiseta no avesso. Aí a outra história paralela. Quem recebeu o material do VT foi o Guilherme Pereira, que hoje é o repórter correspondente de Paris, né? Acho que vai fazer Fórmula 1 agora, acho. Não é ele que vai fazer, a Júlia, né? Ele já fez bastante coisa. Assim, é um cara hoje referência, mas ele é estagiário. E ele recebeu o material. E ele conta para mim que foi um dia maravilhoso na vida dele, assim, né? De emoção, assim, que ele achou o máximo. O avô dele ama vôlei e tal. E ele chegou para contar pro Marco Mora. Ele falou assim, não sei o quê, o Ale treinou com a seleção, não sei o quê. Mas ele treinou como? Não, ele tava com o uniforme da seleção. Derruba. Ele falou assim, não, ele botou a camisa do avesso. E como se fosse uma vitória, entendeu? Fosse um ponto, assim. Então, que sensacional. Isso. Aí eu fui pro treino, treinei. Eu fiz 2 treinos, na verdade, né? Eu fiz esse treino, que foi o primeiro, assim, que daí eu fiz uma matéria em primeira pessoa, dizendo toda a emoção que eu tinha sentido. E o Marcelo Correge fez outra, que foi pro Globo Esporte. Mas eu fiz um outro treino que a gente não fez matéria, tal, só treinei e tal. Mas foi legal, assim, foi uma experiência absurda, assim, absurda. Não, e foi sensacional. Eu vi a matéria, eu vi você treinando, o tempo de bola sensacional. E eu quero saber da carta que você escreveu pro filho que viria, que você toda emoção. Mais ou menos, fala o texto. O texto da matéria eu fiz em primeira pessoa, né? Até na época, assim, era a época só tinha o Twitter, na verdade, né, de rede social, assim, que era mais forte. E eu tava conversei com o Bruno, eu falei assim, cara, o Bruno Lohans, que está aqui conosco, né? Eu falei, Bruno, sou compadre do Bruno, né? Sou padrinho do filho dele, tenho muita relação com ele. Aí eu falei assim, cara, eu tô pensando em fazer a primeira matéria. Ele falou, manda bala, isso aí merece e tal. E eu fiz em primeira pessoa. E o legal da história, tá até no meu Instagram esse vídeo, que a minha filha esse ano, a minha filha tem 10 anos, ela pediu para jogar vôlei o ano que vem. E eu nunca tinha contado para ela, nunca tinha falado para ela. Ela sabe que eu joguei vôlei, mas sabe sem medo de orelhada, assim. A mãe dela ficou muito empolgada e falou assim, seu pai foi campeão da Superliga, tal. Você tem jeito, você vai crescer muito, você vai ser boa. E acho que ela se empolgou também, ela pediu isso. Aí eu falei assim, então eu vou contar para ela, que eu nunca contei. Então eu gravei a reação dela assistindo, né? Daí eu mostrei primeiro a matéria do Correge, que ele conta assim, o Ali Oliveira, que já jogou a seleção, né, já jogou a Superliga, foi jogador profissional, teve o Marlon que machucou, tá doente e tal, e ele foi chamado para treinar, para compor o treino, né, para fazer um coletivo, assim. E ela falava assim, você treinou com a seleção brasileira? Ela dá uns gritos, assim, ela não tá acreditando. Assim. E a matéria em primeira pessoa, eu dizia assim, como eu queria que meus filhos vissem isso. Como eu queria ter filho para poder contar para eles, por um dia o papai foi da seleção brasileira. Por um dia eu tive um dia de sonho que foi realidade. E assim, vou contar para os meus filhos que não tem nada mais importante no mundo do que fazer o que você ama, do que você gosta. Assim. Que não importa taça, não importa título, o que importa é fazer o que você gosta. E qual foi a reação? Se sua filha gritou, qual foi a sua reação vendo sua filha? Você realizou o sonho? Cara, foi incrível, assim. Foi incrível, assim. A minha filha é meio fora de base, assim. Ela é muito fora da curva, assim. É um ser humano muito, muito, muito evoluído.
E não é por minha causa, não. É dela que é iluminada mesmo, assim. Ela é muito fofa, né, cara? Não, Ela mas me abraçou. e a reação do pai? Ah, eu fiquei extremamente feliz, assim. Tipo, eu não chorei, assim. Ela chorou. Eu falei, você está chorando? Ela fiquei emocionada, ela fala. Que sensacional. Assim, demais, assim. Se ela vai jogar, isso não tá nem figura, assim. Só que eu preciso me preparar para vê-la jogando. Aí eu acho que eu vou sofrer demais, assim. Então, vou dar um pouco de estrutura nessa entrevista aqui, que você é um personagem riquíssimo. Ale, como é que é para você ser um dos grandes representantes do vôlei nacional na imprensa esportiva e a gente vive essa monocultura do futebol? Como é que é isso? Eu me imagino dos Estados Unidos, todo mundo só falando de futebol americano e eu querendo emplacar matérias de futebol e tal. E como é que é? Porque assim, o vôlei, hoje toda televisão em qualquer lugar é futebol, 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 tanto que você faz futebol muito bem. Mas como que é isso? Você, campeão brasileiro de vôlei, passou por esse lado do microfone, como é que você vê isso? Essa coisa assim, de um esporte que é tão importante, mas não tem tanta popularidade quanto o futebol. Eu acho que você não pode concorrer com o futebol. Se você cair nessa bobagem, assim, vou fazer algo assim, mas não... Eu vou concorrer com o que eu quero derrubar o futebol, que isso é maior que o futebol. Você não vai conseguir. Isso é uma cultura muito enraizada. Você tem que jogar a favor, tem que usar a favor o futebol, os exemplos bons tal, e levar. A CBV, né, o pessoal do marketing do CBV, fala que são 90 milhões de apaixonados pelo vôlei no país. É maior que qualquer torcida. Né? Sim. Né? De Corinthians, Flamengo, são as maiores torcidas. É muita gente. Fala 90 milhões. É um dado da CBV. Cara, se eu tiver 10 milhões, 10%, 1%, não, 10% disso aí, eu já vou estar tendo um bom público. Eu acho que tem espaço para todo mundo, assim. Eu acho que tem muita coisa para ser feita. Eu acho que a modalidade pode crescer muito. A gente tem um produto muito bom na mão. Eu não estou falando nem de seleção, assim, né? Evidentemente que o público consome muito mais seleção, porque você não tem uma conexão tão forte com as equipes, assim, com os clubes, né? Por que não deu certo o futebol? Por exemplo, o Flamengo montar seu time? Porque o futebol... Teve uma época. A gente tem hoje o Goiás, sim, que tem um time de futebol. É um time de vôlei. Cruzeiro. O Cruzeiro, que é o maior time da história de vôlei de todos os tempos, pelas conquistas, campeão mundial, enfim, quantidade de superligas conquistadas, assim, um investimento muito bacana. Funciona... o Goiás, eu confesso que eu não sei como é que funciona, mas funciona porque tem uma separação muito grande do clube. Entendeu? O Corinthians tentou ter, mas daí, sim, se não funciona nesses times, a torcida já cobra. Entendeu? Sim. Existe uma cobrança absurda. Assim, o Corinthians está investindo no vôlei para tomar porrada na Superliga, pega esse dinheiro e contrata mais um jogador para a gente ganhar no futebol. Né? Essa mentalidade é da torcida, essa mentalidade é da direção de futebol. Em qualquer clube de camisa funciona assim. Que é uma pena, né? Que é uma pena. Mas, assim, se a modalidade começa a vencer, ela começa a ficar inserida. Eu vou tirar de exemplo também o Corinthians, que tem o futebol feminino, que ganha toda hora. Aquilo lá já virou patrimônio do clube. O futsal virou patrimônio do clube. O vôlei do Cruzeiro virou patrimônio. Só que, então, mas existe um distanciamento do clube Cruzeiro com o vôlei, porque tem outra direção, tal. Claro que tem um gerenciamento porque está usando a camisa, tal. Mas eu não sei quanto que é esse envolvimento da direção do clube de futebol, que é envolvida com o futebol, no clube de vôlei. Eu acho que ele tem uma distância bem grande, que é outro patrocínio, né? O SADA, então, enfim, tem uma independência, entendeu? E o basquete no Corinthians, por exemplo, não é um time que vence, mas está na cultura do clube há muitos e muitos anos. Mas ele vai, ele volta, tá já aí perdendo, não ganha, tal, capaz de ir diminuindo. Então, se você fosse o dirigente da CBV, então, tipo, você teria como aconteceu com a Conmebol, obrigando os times de futebol a ter futebol feminino. Você acha que, de repente... Não, se você tivesse... Qual que é a solução para o vôlei ter mais incentivo público, ter mais incentivo fiscal? Incentivo fiscal, porque é empresa, né? Eu acho que é a única coisa, assim. Assim, no esporte geral, assim, eu acho que a gente devia ser muito parecido com os Estados Unidos. Cultura de ensino, educação e esporte, entendeu? Para conseguir fazer com que essas crianças, né, pratiquem esporte e consigam estudar. Essa é a minha visão. Claro que tem uma cultura diferente lá, beleza? Tem que saber disso. Mas eu acho que é bem possível fazer isso aqui. Eu não consigo entender assim, que um colégio grande, não consiga dar 10 bolsas de estudo para um time de futsal. Você teve bolsa, né? Eu sim, no último, na faculdade. Mas antes de pular isso, me tira uma curiosidade absurda.
Você é faz de conta que você é um dirigente de uma empresa que você tá jogando vôlei. Aí a emissora que tem o direito de transmitir não fala o nome da empresa, fala Rio de Janeiro, fala São Paulo. E você conviveu lá dentro. Como é que é isso? Tipo, porque está mostrando. Sim, ali. Mas na cabeça. Não pode falar de jeito deveria nenhum. falar, não, mas você está incentivando o esporte. Mas então, como é que foi que você viveu anos e anos isso? Eu já estava acostumado, né? Eu já estava. Porque era inserido ali, ó. Não pode falar porque a empresa está perdendo dinheiro. Eles vão investir no vôlei que custa X e se eles fizerem a propaganda aqui, a gente vai ganhar 2X. Né? É empresa. Tipo, tá vendo o lado deles, né? E aí, então a TV não mostrava, não falava. Tinha uma época que a gente ia fazer entrevista que fechava assim, ó, na cara do entrevistado. Pra não mostrar propaganda, mostrar boné, só o rosto, assim. Aí teve muita discussão, daí faz bem aberto. Tipo, pra mostrar mostra tudo, né? Então, várias confusões. Então, assim. aí como um dirigente de empresas fala, vou investir no vôlei, então, será? Se eu sou empresário, eu apostaria muito mais em sair de uma emissora que possa falar o nome do que você jogar um jogo na TV aberta. Se você pensar a longo prazo, se você coloca numa empresa que fala o teu nome, eu acho que é muito mais vantagem. Porque vai migrar, essa audiência que tem lá vai migrar. Quem vê é nichado. Quem vê o público do vôlei no canal fechado é nichado. Traz esse público para a TV aberta. Né? Bom, a gente vai transmitir a Superliga aqui, vai jogar o Renata de Campinas contra o São Cristóvão Osasco, né? Sim. Fazendo um jogo masculino e feminino que eu lembrei aqui. Mas tem que falar, cara. Tem que falar. Então, você é muito mais velho que eu, mas você estava... então, você lembra bem do que o Luciano do Vale fez, né, com o Brasil e Rússia no Maracanã e tal. Eu cobria futebol e sempre falei, nossa, agora então o vôlei ninguém segura. O que aconteceu que não seguiu a popularidade na tua visão? Eu acho que seguiu a popularidade. Porque é o segundo esporte, não era. Bom, é que eu não tenho costume de ver, eu não conheço nenhum amigo meu que tenha costume de ver vôlei, infelizmente. Falando sério. Então, eles veem o quê? Você acha? Futebol. Então, essa é uma coisa, né? Porque não dá para competir com esses caras que só gostam de futebol, que acham que vôlei é educação física, que handebol é educação física, que futsal é basquete é educação física. Mas você não acha que começa dos veículos de comunicação, tipo, mostrando mais agora? Você falou para não ficar nichado. Eu acho que... mas até você estourar essa bolha... demora mesmo. Talvez seja isso. Ter um produto muito bom, criar grandes ídolos no esporte. Eu acho que o vôlei tem, né, ao longo dos anos, continua tendo tal. E trabalhar isso, fazer isso, assim. Mas não tem isso. Eu sei muito bem, cara. Eu apresentava o Arena Sport TV lá. E a audiência. Teve um dia que a gente levou todos os campeões olímpicos no programa de vôlei. Todos. Cara, a audiência foi pífia. Entendeu? Por quê? O público não tem costume de ver programas de vôlei. É verdade. Não tem? Não tenha. O que tem é o meu no YouTube. Então, né? O meu canal no YouTube que tem. Se você vai falar de ouvir vôlei. Você chegou a ter um programa na Sport TV, você comentava e você apresentava um programa de vôlei. Não, eu só editava. Só. Quando eu cheguei, era o Super Vôlei. Né? Super Vôlei. Eu cheguei quando cheguei na Globo, 2 meses, 2 semanas, não foi nem um mês ainda. Ele saiu da grade. Então eu fazia uma coluna pequenininha, acho que eu gravei umas 4 vezes só. Nem isso. Então, mas saiu da grade. Mas tinha esse programa, então saiu, tipo, nunca mais teve, não teve mais nada. Então, por falta de audiência, falta de audiência, de patrocínio, né? Cara, é difícil mesmo, assim, é um negócio que tem que trabalhar muito. Tem que aproveitar o boom do esporte e massacrar mesmo na mídia, né? Porque como o vôlei venceu muito na era Bernardo, e também na era Zé Roberto, né? Conseguiu 2 medalhas de ouro. O público via mais e tal. Mas eu pego a referência do handebol feminino, que ninguém sabe nada. O Brasil foi campeão mundial de handebol feminino. Verdade. Você não viu handebol em lugar nenhum, né? Não, pois é, não. Teve Então, é que a concorrência do futebol é muito grande. É isso que eu estou falando. Então. Por exemplo, eu tenho um canal de vôlei. Né? Um exemplo. Eu tenho 25 mil inscritos no meu canal. Se eu entro no futebol para falar de futebol, eu tenho 50 mil. Com certeza. Né? Com certeza, se eu nicho para um time, eu tenho 100 mil. Mas você se sente com essa coisa? Não, eu tenho que brigar pelo esporte que eu amo, eu acredito. Eu tenho que devolver o que eles me deu. Então, e agora conta essa carreira assim que... graças a você, quase a gente perde o Ricardinho na seleção brasileira. Conta do início, por favor. Quando é que é o teu envolvimento com o vôlei?
Eu comecei a jogar vôlei na época de 80, né? Eu lembro que eu escutava pelo rádio os jogos de Pirelli e Atlântica Boa Vista. Eu morava no interior de São Paulo, lá em Avaré. Tal. Avaré, você de Avaré. Escutava assim e tal. E achava que meu pai... Vôlei pelo rádio? Vôlei pelo rádio. rádio. E aí dá-lhe imaginação. Porque... Não, mas alguns jogos passavam na TV e tal. E outros não eram todos. E meu pai assistia muito esporte, então eu tinha isso, assim, de ver qualquer coisa, né? Meu pai assistia o Rui Chapéu na sinuca e tal. Sim. E via tudo, a Fórmula 1 de manhã. Eu sabia o nome de todos os pilotos lá na época e tal. E o futebol. Daí eu via o jogo de futebol, assim, né, que o gol, grandes momentos do esporte, eu olhava assim, o gol que parecia para o quintal fazer igual o gol. E o vôlei era a mesma coisa. Aí meu pai trabalhava numa loja, que era da minha tia e do meu tio lá, que tinha um espaço no fundo. Eles armaram lá uma rede com um saco de batata. Acabava o expediente e começaram a jogar vôlei. Por conta dessa influência, sabe? Pô, um negócio tão legal. Luciano do Vale dando emoção, o time ganhando. Começou com o feminino. Quem que você imitava? Não imitava ninguém. No vôlei eu não imitava ninguém. Futebol eu fazia todos os caras, assim. E daí eu tinha 9 anos, acabava... Eu lembro que tinha um programa na Band, eu acho que era Família contra Família, uma coisa assim, que o Daniel Filho apresentava. Lembra do Daniel Filho da Band? Sim, sei. Aí eu assistia, acabava às 6 horas, eu ia para o expediente. Minha tia falava assim, deu 6 horas, o Alexandre chegou. Aí eu ficava esperando ali, se sobrasse um lugar, eu ia jogar. E eu não sei, acho que era o poder de observação, assim, porque de tanto ver e tal... Eu fazia os movimentos certos, assim, com 9 anos. Eu batia na bola de manchete e tal, não sei o quê. Dom, né? Aí meu pai falou até para um cara lá que mexia com o vôlei, assim, você não tem como ele treinar ele, porque parece que ele sabe jogar. Ele falou assim, mas ele é muito pequeno ainda, muito novo, né? 9, não tem, com 13 anos para frente. Aí a gente mudou de cidade, a gente saímos de Avaré, fomos lá em Itaquarituba, que é na região, e lá já tinha uma cultura de vôlei. Aí na escola tinha mais dois colegas da minha turma, da 5ª série na época, e o irmão dele levou uma bola de vôlei, já fazia educação física, acho, e tal, e começou a tacar a bola na gente e falou assim, esses caras jogam, né? E daí os caras montaram um time de vôlei, chamaram um técnico de Avaré, né, que treinava esse time de 13 anos para dar treino para um molecada de 10 anos. Aí foi isso, assim. Daí em 6 meses eu vim para o Banespa para fazer teste. Passei em 86, aí vim morar sozinho em 87. Eu e esses mais 2 amigos da minha turma. Nós 3 passamos, era o time mirim do Banespa em 87. Pô, e a gente foi campeão paulista, campeão estadual. Aí foi. E aí a carreira? Porque, como é que você chegou até ficar oferecendo pizza pro como chama? Milankovic. Que isso? Quer sabotar? Não fui eu. Foi ele. Não, ele que falou. Assim, eu sempre joguei. Mas onde você poderia chegar agora, analisando como jornalista esportivo? Você tinha nível para... Você foi campeão brasileiro. Mas você acha que, por exemplo, se você não tivesse ido pro time de Araraquara e ter jogado na seleção de base, como você fala, que você deveria ter ido, você poderia ter se incorporado e ido para a seleção brasileira? Não, adulto acho que não. Adulto era muito difícil. Assim. Talvez se eu tivesse jogado mais tempo com as grandes referências. Né? Se eu jogasse com o Maurício mais tempo, com o William, como, sei lá, naquela época, quem que era? Chiqui. Mas você não jogou por quê? Porque eu estava jogando em time... Eu joguei em Araraquara, o primeiro time adulto, daí eu não consegui jogar na Superliga. Eu caí na primeira divisão. Você quis ganhar em dólar, né? Tá certo. Era isso. Então. Mas conta, explica direito, senão ninguém vai entender nada. Como é que foi essa passagem, por favor? Você estava jogando super bem, aí te chamaram para formar um super time em Araraquara. Era em Franca isso. Eu estava jogando no Palmeiras, né? Sim. Aí falaram assim, vamos montar um time em Franca. Você tinha quantos anos? Tinha 17. E aí? Aí os caras falaram assim, você vai ganhar $500. $500? E o dólar subia toda hora. Você ganhava quanto no Palmeiras? Mais ou menos. Se eu ganhasse R$100, R$200, era muita coisa. É difícil. Acho que era muito pouca coisa. E ganhava um jacaré, que a gente chamava o lanche, o misto frio. Aí foi o primeiro ano da Parmalat, né? Que eu joguei no Palmeiras, e eu joguei vôlei, o Brunor era o supervisor e tal. O Renan, que foi técnico, mas eu era juvenil. Eu jogava no adulto e tal, mas era juvenil. Aí o time de Franca me chamou para jogar o juvenil e jogar o adulto. Eu falei, pô, vou, né? $500, tô rico, né? Cheguei lá, fiquei 6 meses sem receber. Não recebi nada e tal. Mas foi uma experiência bacana, porque eu joguei e tal, né? Daí eu criei uma casca, assim. Joguei super bem lá, assim. Aí... mentira, eu confundi. Eu tava no Palmeiras, fui pra Franca e voltei pro Palmeiras daí em 93, que era o primeiro ano da Parmalat que eu voltei. Aí joguei juvenil, joguei um pouquinho do adulto. Aí que eu fui para Araraquara. Mas Araraquara era o primeiro ano de adulto, assim, era para jogar e tal, assim. E é um time
mais baixo, de rendimento, assim. Aí eu não consegui jogar em time grande, assim. Então, eu só fui jogar no time grande no final da carreira, quando eu fui campeão da Superliga. Pela Ubra, né? Pela Unisul. Unisul, verdade. Unisul. Mas então, conta esse título pra você, como é que foi? Puta, a coisa mais maravilhosa do universo. Porque no Palmeiras a gente chegou à final, eu fazia parte do grupo, o time era Talmo, Pampa, Gilson, Mão de Pilão, era um time muito bom, né? Jorge Edson, Estevão, um argentino e tal. Ele foi para a final. Eu treinava com esse time. E eu joguei essa final e joguei 2 finais com o Unisul. Uma a gente perdeu para que era a Ubra do Ricardinho e o Marcelo Negrão, que estavam jogando muito bem e ganharam e tal. Aí no outro ano a gente ganhou. Assim. Cara, eu falo que a melhor sensação do mundo, da vida, é ganhar. Mas você era titular ou você entrava? Não, o Marcelinho era o titular. Assim. O Marcelinho que foi medalha de prata e tal. Mas Mas olha a concorrência. Só que eu já estava trabalhando na TV, né? E treinava um período só, né? Treinava um período só treinava à tarde, assim. Então eu trabalhava na TV e só jogava as finais da Superliga quando eu tirava férias. Aí eu jogava os playoffs e as semifinais e finais, entendeu? Então, mas aí. Aí era uma carreira paralela, então, assim. Mas é incompatível para um técnico falar, olha, tem treina. Sim. Mas como é que apareceu a TV, então? Você. Eu estava na faculdade. Sim. Eu fui jogar em Chapecó. Aí eu falei, cara, preciso estudar. E fiz vestibular para o jornalismo. Achava que escrevia bem. Eu escrevi uns poemas na Escreve. Aí eu falei assim, escrevo bem, vou fazer jornalismo. Fiz jornalismo, passei. Aí descobri que eu não sabia escrever nada, escrevi tudo errado. Aí fui e tal. Aí eu transferi para Florianópolis. Eu fui jogar um time de Florianópolis, que era em São José, na verdade, que é a grande Florianópolis, em Teobras. Aí, na minha turma de faculdade, estudava uma menina chamada Márcia Manfro, que é a esposa do Carlos Eduardo Lino, o comentarista. E ela chegou um dia para mim e falou assim, tem um programa lá no Sport TV, na RBS aqui, né, que chama Patrola, que é um programa juvenil, assim, de molecada. E o apresentador tá saindo, eu acho que você tem a cara do programa. Eu não sei até hoje porque ela falou isso. Aí eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí eu conversei com o diretor e falei assim, eu quero que você apresente. Eu falei, caraca. Liguei pra minha mãe, vou trabalhar na Globo, hein, mãe? Mas você não ganhou concurso para apresentar? Então, aí eu não sabia, eu fiz piloto, 2, 3, fiz matéria na rua. Aí os caras falaram assim, pode subir aqui no morro. Eu falei, você não é meu contrato, agora é meu contrato. Aí eles falaram assim, vamos fazer um concurso para escolher o apresentador. A gente tava vendo mais 40 pessoas, sei lá. A gente selecionou 4, vocês fazer uma semifinal entre vocês. Aí eu ganhei. Eu ganhei o concurso. Eu fiz uma matéria na semifinal contra a outra, daí o público votava pelo telefone, a final foi a mesma coisa, eu fui classificado. Eu sou praticamente o Moreno do Tchan. Então, mas agora, deve ter tido alguma noite, algum dia que você ficou na dúvida, jornalismo ou vôlei, ou você viu que o vôlei, você não podia chegar onde você sonhava? Quando a gente ganhou a Superliga, eu cheguei pro meu técnico, que era o Weber. O argentino, né? E monstro, assim, o melhor técnico que eu já tive, e falei assim, cara, eu acho que eu posso jogar mais. Você não quer me levar para jogar fora? E eu tava trabalhando na TV. Ele falou, não, você tem trabalho aqui? Eu falei assim, cara, mas eu quero jogar, tal. Ele falou assim, me dá um DVD, que daí eu tento te vender. Aí nesse de faz o DVD até entregar para ele, eu criei um quadro na TV lá, chamado Previsão de Verão. Você saía... Aí eu ia sair na rua para zoar as pessoas em realização, porque eu virei apresentador da Previsão do Tempo lá também. Não, você vai apresentar o tempo daqui a pouco. Aí, cara, fez sucesso e tal. Daí eu falei assim, acho que não é para eu voltar mesmo, né? Porque foi o melhor momento da minha carreira dentro da quadra, foi quando eu comecei a trabalhar na TV. Porque acontece o seguinte, quando você está jogando, eu não era da seleção, eu não ganhava milhões de reais. Eu ganhava um tantinho para sobreviver e tal, mas eu amava muito aquilo. E quando eu trabalhava na TV e fui jogar, era por paixão, porque eu gostava daquilo. Então, eu tinha uma rotina que eu acordava às 4 da manhã, ficava até às 2 horas da tarde na TV, e ia treinar às 4 da tarde e ficava até às 8 da noite. Cara, mas era maravilhoso, assim, eu gostava daquilo. Né? Então, eu senti falta, assim. Mas daí eu vi assim, cara, tá aqui, né? É o resto da minha vida fazendo isso, então vamos fazer isso. Aí no fim até apareceu um convite da Record lá, para eu ir para a Record lá, acabei não aceitando, porque daí o Sport TV me chamou para trabalhar aqui e tal. E daí começou tudo que eu falei antes aí. E aí, então, você abandonou o vôlei só, passou... Virei comentarista de vôlei e tal. Daí, né, muitas e muitas matérias de vôlei. Cobria, né, o vôlei direto, Superliga, Liga Mundial, Olimpíada. Então, Ali, você tem condição, uma das pessoas no Brasil que tem melhor condição de explicar o que é esse
país, por que o Brasil ganha tanto no vôlei se as pessoas não praticam tanto? Porque você pode ter esse olhar, né? Você olha, você vê muita gente praticando. Eu não vejo tanta gente jogando vôlei e o Brasil, primeiro, segundo, terceiro, quarto do mundo, Olimpíada, Mundial. Por quê? Qual que é a sua explicação? Então, eu acho que tem muita gente jogando vôlei. Se você pegar no YouTube, assim, olha, peneira de vôlei, você vai ver a quantidade de crianças que tem. Teve no ano passado uma peneira de vôlei no São Paulo, feminina, que tinha 3 mil pessoas do lado de fora que não conseguiram entrar. Olha, que bom. Porque falta espaço físico na cidade de São Paulo para escolinhas de vôlei. Para começar, as escolinhas de vôlei que tem estão abarrotadas. Os clubes estão cheios. Poxa, o que falta, né, que está se perdendo assim, por conta que o vôlei mudou, ele ficou muito físico, né? Sim. O que falta é resgatar a forma brasileira de jogar, um método brasileiro de jogar. Eu acho que isso que se perdeu agora. Qual que é o método? Jogar com velocidade e altura, velocidade e altura, velocidade e altura. Estamos jogando como agora? A gente está tentando muito mais altura e menos velocidade. A gente tinha muito jogador habilidoso, partindo por muita força e perdendo um pouco essa questão da habilidade, né? Jogando muito mais com são os russos, né? Agora, se você olhar o jogo dos japoneses hoje e dos franceses, que são, né, os bicampeões olímpicos, e o vôlei mais bonito de se ver jogando, que é o do Japão, você vai assim, putz, se juntar os dois aí dá um Brasil. Né? Então, tinha que resgatar isso aí, não precisar tanto da força. Assim. Mas então aí essa mudança passa também quase como futebol, ter treinadores diferentes, ou porque é eles que vão orientar e escolher os jogadores? Eu acho que sim. Eu acho que sim, bons treinadores, esses grandes treinadores estarem envolvidos ainda. Não, também trazer de fora? Trazer de fora, acho que não precisa. Não precisa? Não. Mas então por que a metodologia está... Não, porque se perde no trabalho da CBV na base. Não tem uma orientação. Tipo assim, aqui o método de vôlei brasileiro, um padrão. Aí, cria um método aqui, outro aqui. Eu joguei vôlei e tal, a manchete é assim, vai. Aí você forma um jogador que não tá... Porque assim, é um negócio, a escolinha de vôlei é um negócio, né? Você vê nos Estados Unidos, lá, os clubes de vôlei estão disseminados no país todo. Cada um tem seu estilo de jogar. Isso que se perde, assim. Eu acho que tem que ter uma orientação da CBV, um guarda-chuva da CBV, falar assim, essa escolinha tem um aval da CBV, né? Tá. Cosme Vôlei. Para confiar. Então, tem essa metodologia. E com padrão. Com padrão, tal. E eu acho que assim vai. E evidentemente que falta, né, o incentivo na hora que o menino vai escolher jogar. Né? Fala assim, você pode ser um atleta de vôlei, você pode fazer isso, você pode ganhar a vida assim e tal. Então, mas aquilo que você falou também, a escola acompanhando com bolsa de estudo. Esse é o segredo. Eu acho que esse é o segredo. O que acontece nos Estados Unidos é que a faculdade é muito cara. E uma possibilidade de você fazer a universidade através do esporte. Então, vão investir no esporte. Na China também é assim. Tem que fazer um filho que estude. Para fazer isso, tem que ser atleta. Esse é o segredo, cara. Para ser uma potência olímpica, eu acho que tem que ser isso. E eu acho que esse investimento público tem que ser na base. A base tem que fomentar, o Estado tem que fomentar a base. Aí, claro, se tiver iniciativa privada que quer fazer na base, beleza. Mas a pública, não. Deixa a privada fazer propaganda e tal. Assim, e investe forte na base para você ter volume, quantidade de jogadores. Né? Então, é muito interessante estar falando isso com você, porque teve a Hortência aqui, teve o Hipólito também, o ginásio, eles falaram a mesma coisa. Precisa o Estado dar uma orientação para a base e junto com a educação. Tem que ser as duas coisas juntas, como quer dizer, os países vencedores, Estados Unidos, China, costumam fazer e a gente não está fazendo. Por que você, com a tua visão como jornalista e atleta, ex-atleta, por que o Brasil não faz isso? Cara, falta iniciativa só. De quem? Do governo. Então, mas por quê? Eu não sei, deve ter algum interesse que não seja bom. Assim. Porque não parece ser difícil de fazer. Então, porque é a imagem do país, né? Então, porque é uma propaganda do país. Mas internamente eu acho que eles não fazem, não sei por quê. Tipo, eu estou tentando entrevistar a Ana Musa, né? Que estava lá no Ministério, mas acabou saindo e tal. Para entender qual que é a dificuldade de fazer isso. Vou lá assim, agora as escolas particulares têm que dar 5 bolsas de tudo para atletas. 5. Entendeu? Porque, assim, se você fazer com que a escola se associe a um clube, por exemplo, assim, Colégio Bandeirantes e Clube Atlético Paulistano, cara, não é possível que os dois juntos não consigam fazer alguma coisa. E assim, não é nenhum valor absurdo, não. Sim, não é nem. Cara, esporte individual, esporte coletivo, tudo depende disso, cara.
Tudo depende disso. E aí você está formando... não virou jogador. Porra, mas estou ganhando um engenheiro aqui. Estou ganhando um médico, ganhando um professor. Ganhando... E esportivamente, você pensar assim, pô, esse atleta aqui é muito bom, ele nunca estudou, mas ele é muito esperto e tal. Imagina se ele tivesse estudado. Ele vai ser melhor. Sim, com ele vai ter certeza. outro poder de cognição, né, dentro do esporte. Cara, então e vai poder formar novos atletas. Exato, ele vai virar um treinador e tal. Então. Cara, as possibilidades são absurdas, a quantidade que a gente tem. Eu não consigo entender, por exemplo, acabou a Olimpíada agora 2022. Sim. A gente viu um molequinho saltando com vara em cima de um gol na terra. Né? Sim. Tá lá no sertão. Viralizou. Você acha que não dava para formar assim polos olímpicos nas grandes cidades espalhadas pelo Brasil, que ensine 4, 5 modalidades, que pagar 4, 5 professores, numa pistinha de atletismo que seja, num ginásio de esporte que seja? Você acha que não dá para fazer? Lógico que sim. Então, olha, a Olimpíada, o Brasil teve a Olimpíada aqui e a Hortência falou do desperdício que foi. Não ficou nada, não sobrou nada de projeto. Agora, Ale, então traduz então, por favor, para mim uma coisa bem mais simples. Quem é Bernardinho? E qual a importância dele no vôlei brasileiro? E que figura explosiva é essa? Ele é assim, não é? O que ele fez de bom para o vôlei brasileiro? O Bernardinho, eu acho que é um dos maiores treinadores do mundo do vôlei. Que visão que ele tem? Por que ele é dos maiores? Ele estuda absurdamente aquilo. É um cara extremamente inteligente, né? Extremamente inteligente, que não se cansa de buscar conhecimento. Ele é uma usina de ideias, né? De concepções, assim. É um cara fantástico, assim, para você acompanhar trabalhando. Assim. Parece que é difícil de lidar, pelo menos a gente vê de longe. Não. E as explosões não, mas as explosões estão dentro da quadra, né? Ele é um cara muito sanguíneo dentro da quadra. Fora da quadra é outra pessoa. Né? Eu nunca fui atleta dele. Mas conversando com todos os atletas, são todos apaixonados por ele. E ele conseguiu puxar o Brasil? Ele empurrou o Brasil. Né? Cara, contou evidentemente com uma geração fantástica, mas contou com um cara que sabia tirar o melhor dessa geração. Né? E começou esticando a corda ao máximo e foi se adequando àquele movimento. E apesar disso, para mim, o grande título dele é o 2016. Por quê? Porque não era a melhor seleção. E não tinha os maiores atletas de todos os tempos, como tinha em 2006, por exemplo. Que para mim, de todas as seleções, a de 2006 foi a que jogou melhor. Que é a mesma de 2004. Mas em 2006 foi o auge para mim, que jogou o Mundial perdendo um set só. Sim. E foi um atropelo. Mas é isso, assim. Em 2016, ele tinha os ponteiros machucados, ele não tinha mais o Giba, ele não tinha o Dante, ele não tinha Giovanni, ele não tinha esse cara. Né? Ele tinha o Lucarelli, que é um grande jogador, mas assim, ainda não é o Giba, não é o Tani, mas foi campeão olímpico com esse cara, que fez isso. Qual foi o segredo para ser campeão, então? Para mim, o que foi? Eu acho que ele mudou o jeito dele dentro da quadra. Ele parou de puxar a corda, porque era uma outra geração. Entendeu? Chegou um momento naquela Olimpíada do Rio que os ponteiros eram Chupita, o Lipe, Lucarelli e Maurício Borges. Os três estavam ferrados, estavam machucados. Sabe? E o Bruno que estava levantando, o Bruninho era o levantador titular, no início da Olimpíada, quando os caras estavam bem, ele não estava acertando a bola dos caras. Era chutada na ponta, a bola chegava baixa, chegava curta, chegava alta, mas não chegava. Os caras machucaram e eles não podiam mais atacar a bola ruim, senão eles não iam aguentar. Ele começou a acertar todas as bolas. E o Bruno tem uma força assim, interna absurda. Assim, né? Eu acho que o grande líder dessa geração aí, depois que Giba saiu, que Escada saiu, é o Bruno tranquilamente. E o Bernardo parou de dar bronca nesses caras. Até cheguei a falar para ele assim, na zona mista, lá né, sem tomar bronca dessa vez. Você mudou o jeito de tratar os meninos? Eu falei assim, eu tenho que mudar, não posso mais, porque os caras estão dando tudo que podem e tal. Então, assim, os caras erravam, ele não rasgava a camisa, ele incentiva, vai lá e tal. Ele podia brigar com os caras de costas, assim, deu por dentro, mas ele segurou e conteve. E eu acho que ele está se contendo até hoje, que ele percebeu que a geração mudou um pouco e ele tem que mudar esse trabalho. Mas agora, em 2024, não sei se você vai perguntar isso, mas já me adiantando, sim, né? Ele pegou o trabalho muito curto, né? Ele ficou 2, 3 meses com a seleção só, né? Para jogar a Olimpíada. E isso é um trabalho muito curto. Então, esse ciclo agora, que vai ser um ciclo Bernardinho, né? Ele rachou outro ciclo com o Renan, né? Então, revela, por favor, para a gente como que é essa... Como é que você viu
na intimidade, a relação pai e filho. Como que é o Bernardinho cuidando do filho, cobrando o filho? Como é que você vê isso jogando? Ele cobra normal. Não, então, mas como... Não, acho mas, então. A questão é que o Bruno se cobra muito. Ele mesmo se cobra o suficiente que ele nem precisa do pai falar nada. Cara, o que você está jogando? Tipo, você é jornalista, você entrou e deu uma notícia errada, você vai saber na hora. Falei, cara, escrevi errado, falei errado. Você vai entender na hora. Você está jogando, você botou a bola ali, não era para cá, era para lá. Eu saquei ali. Você vai saber na hora. Mas uma coisa é você olhar para o banco e ter seu pai lá. Mas tá acostumado. Os teus técnicos. Não, mas como é que você acha que eles construíram essa relação? Eu acho com seriedade mesmo, assim. Sem proteção. Sem proteção? Sem proteção nenhuma. Cara, eu vejo muita gente falando assim, né? Que o Bruno só tá lá porque é filho do Bernardo. Sim. Cara, o Bruno ganhou todos os títulos de vôlei no mundo possíveis. Todos. E ele só ganhou na seleção com o pai dele. Ele ganhou todos os títulos de clubes do mundo possíveis que ele disputou. Ele ganhou todos como titular. Jogando. O Bruno é um atleta muito inteligente. Ele estuda muito o adversário. Ele pode ser... não dá espetáculo, como a gente viu o William, Maurício e Ricardo Lerner. Mas ele faz os times dele vencerem. Ele foi campeão paulista agora. Ele chegou aqui com o time de Campinas, que não ganhava há muito tempo, e foi lá e ganhou. Então, assim, é um baita de um vencedor. Uma baita liderança. Pode perguntar para os moleques que jogam. Entendeu? Não, perfeito. Não, então, assim, esse negócio, só foi para a seleção. Ele era campeão da Superliga. Em 2007, quando tem o corte do Ricardo, ele vai para o Pan-Americano, ele era campeão da Superliga. E aí, você não vai levar o campeão da Superliga? Foi o melhor levantador da Superliga, não vai levar ele. Tal. Por ser filho. Quem pode ir? Quem pode? Sim. Era o cara que estava jogando melhor. Aí ele entra no Rio de Janeiro, no Pan-Americano, entra num saque, metade do ginásio vaiando ele. Ele acertou o saque, foi pro jogo e tal, e foi. Acabou. Sabe? Acho um exagero quando falam isso, sabe? Acho que é até uma coisa nada a ver. É só olhar. Ele não está bem agora. Sim. Beleza, aí vamos discutir. Mas ele não está bem agora. Mas quem está melhor que ele que possa sair no lugar dele para ele não ir? Não tinha. E ainda não tem. É ele que não quer mais ir. Então, legal que você está aqui, que você vai elucidar uns mistérios aí que eles ficaram na minha cabeça. Ricardinho, o que aconteceu? Que foi um caos no vôlei, que a saída dele da seleção, brigou com quem? O que aconteceu agora, depois de tantos anos? Eu acho que teve um jogador que quase atrapalhou com a carreira dele no início. Era você, né? Então, eu? Não. Conta. Lembra Não, nunca atrapalhei, imagina. Não, tô brincando. Lembra quando o levantador foi ele, que o técnico falou para você que ele iria jogar? Lembra disso? Não. Então tá bom. Então, não. Foi que estava numa matéria. Não. Queria investir no Ricardinho, o técnico ia investir? Não. O que teve quando eu parei de jogar era o Bruninho. Aí eles falaram assim: a gente não vai renovar com você, que a gente vai investir no Bruno aí em Florianópolis. Eu confundi. Então. Aí o Bruno foi titular da equipe e eu parei de jogar. Sim. Mas o Ricardinho, qual que é o mistério? O que aconteceu? Cara, o escândalo na seleção. Na época, Cara, assim, nunca ficou meio claro. Assim, mas para você, qual que é a versão? Acho que eles tiveram uma discussão. Ele e o Bernardo. Uma discussão. Parece, eu não tenho nenhuma confirmação. Sim. Porque eu entrevistei o empresário do Ricardo. E ele falou que eles discutiram por bobagem, que era um negócio de premiação, que discutiram por bobagem e tal. E nos comentários o Bernardo falou assim: nossa, quanta mentira. Então eu falei assim: se o Bernardo tá falando que é mentira e tal. Então eu nunca entrevistei o Bernardo perguntando disso. Mas o que o Brasil perdeu, que o Brasil ganhou com essa ida, com essa briga? Que foi feia, não foi? Eu acho que na época o Brasil não ganhou nada, né? Assim, o Marcelinho virou titular, que é um baita levantador. O Brasil chegou à final do Olimpíada em 2008, então assim, não teve interferência nenhuma. Mas o Ricardo viveu o melhor momento da vida dele, né? 2007, foi logo depois do Mundial 2006. Tinham ganhado outra Superliga, Liga Mundial 2007. Era um absurdo, assim. Então até hoje, até hoje não foi elucidado. Não foi, ninguém fala. Claro. Mas acho que teve uma reconciliação, né, alguma coisa do tipo, porque o Ricardo foi em 2012, né, para Londres. Eu não sei se foi um merecimento, se foi um pedido de desculpas, se foi um acordo, não faço ideia. Mas teve isso aí e tal, né? Mas em 2012 o Ricardo era outro jogador. Tá. Agora falando de você, eu queria saber quando você chorou com uma conquista do Brasil de vôlei. Quando? Cara, eu choro propaganda de margarina, Cosma. A coisa que mais me emociona na vida é o esporte.
Não, por exemplo, você Tem. numa transmissão e teve que segurar, tipo, a ver as lágrimas, você, com essa vozeirão, um vozeirão que você tem, você segurou e foi. Em transmissão... Teve algum jogo, Cara, alguma pra mim coisa? o maior que jogo da marcou? história que eu estava presente, assim, foi Brasil e Rússia, oitavas de final de Londres, feminino. E no aí? final o Zé Roberto me dá um abraço na transmissão, ele fala assim, posso te dar um abraço? Ele me dá um abraço, assim. Esse jogo tinha sido bastante criticado na Olimpíada por um colunista, falando assim, o repórter amigo dos jogadores, tal, que ele treinou em 2010, foi jogador, ele é amigo dos jogadores. Não sou amigo dos caras, assim, mas com o microfone na mão eu nunca fui amigo, Sim, assim, né? sim. Se precisar criticar, eu vou criticar. Eu Se precisar testemunho elogiar, isso. Não. eu vou Sim. elogiar, e sempre fiz perguntas, tanto que eu já tive discussões com o Bernard, já tive discussões com o Zé Roberto, em transmissão, assim, com o microfone na mão. E fazendo E meu por que o trabalho. Zé Roberto te deu um abraço? Porque ele estava extremamente feliz, né? Extremamente feliz. O time não... Em Londres, o feminino, cara, ninguém apostava no feminino. Né? O time, se perdesse aquele jogo para a Rússia, estava fora e ia jogar de quinto, oitavo e tal, e conseguiu ganhar um 3-2, um jogo maravilhoso. Assim. E elas com a fama de serem amarelonas, né? Mas o amarelonas era em 2007 sim, no PAN, que perderam e tal, e ganharam em 2008. Mas assim, o time estava mal. O time estava jogando muito mal. Muito mal. E de repente o time ganhou esse jogo da Rússia, que era bem improvável. Então, e a sua sensação, você segurando? Cara, assim, eu não lembro de emoção, assim, mas eu fico extremamente feliz. Mas a minha questão é quando eu vejo, assim, tipo... Eu vejo, por exemplo, 2024, esse ano Londres, Paris, eu não fui, né, tal. E a entrevista da Thaísa, por exemplo, eu tô em casa assistindo, eu choro. Eu falo assim, pô, se despedindo, olha só que bonito. Se fosse eu, o que eu perguntaria? Tal, nossa, que legal, tal. Cara, eu me emociono de ver, assim. Na hora ali, não sei, eu acho que bate um profissionalismo, sabe? Assim, então. Uma coisa que eu sinto muito, assim, que eu acho que eu poderia ter chorado, em 2010, quando eu treino com a seleção é campeã mundial, papá. E eu tava ali no fundo, né, na quadra ali, esperando para as entrevistas, tal. E eu fiquei achando que alguém ia me chamar para tirar foto no pódio. Eu fiquei assim, os caras vão lembrar de mim, vão me chamar para tirar foto. Lógico, né? sim. Porque, pô, eu treinei com os caras, né? Foi todo mundo e tal. Aí não chamaram. Aí a seleção tinha a tradição de dar um peixinho, né? Sim. De dar um peixinho e tal. Falei, cara, os caras vão me chamar para dar peixinho, eles vão chamar. Assim. E ninguém me chamou. Eu falei, putz, que triste, né? Aí eu já reclamei pros caras, por que você não falou? A gente não lembrou, Então, mas era só ter falado e tal. E daí seria o grande momento, assim. Mas, cara, eu choro por qualquer coisa, né? Não, então, porque você entende o sacrifício que um jogador de vôlei, alguém faz para virar jogador de vôlei, virar jogador de seleção brasileira, ganhar título. Você entende melhor do que nenhum repórter. Eu uso muito isso quando vou falar com uma moleca. Assim, às vezes você não precisa entender da modalidade. Né? Eu trabalho fazendo o NBB. Assim, o basquete é um esporte que eu acompanho e tal. Pô, mas não dá nem para comparar o que eu sei de vôlei com o que eu sei de basquete. Né? De olhar e falar assim, essa jogada é tal. O basquete fala assim, será que foi essa jogada? Tem que perguntar para alguém. Aquilo ali foi o mismatch? Não é isso não, sabe? Tem essa confusão. Normal. Mas eu sei exatamente o que o atleta passa. Eu sei o que o atleta pensou, o que veio na cabeça dele naquele, sei lá, 80, faltando um segundo, o lance livre na mão dele. Isso eu sei, e é isso que eu vou perguntar. Entendeu? Eu vou perguntar o que ele sentiu, o que ele passa. Né? Eu fiz 2 entrevistas muito legais esse ano no basquete. Foi com o Alex Brabo e com o Marquinhos, que está jogando no Vasco e tal. E os dois estão em final de carreira, tal, mas o Alex ainda não falou que vai parar, tal, assim. E 2 entrevistas que, cara, não falei de basquete com eles. Falou deles. Eu falei deles, assim, do que eles sentem, a relação que eles sentem de basquete, né? Eu começo a entrevista com o Alex, assim, na transmissão, ao vivo, assim. Ele vence. E aí, Alex, se divertiu? Ah, que legal. Né? Pô, muito, não sei o que e tal, assim. Pô, cada jogo uma diversão diferente, cada jogo não sei o quê. E acho que dá uma quebrada, né? E essa vivência que você tem também... É a vivência. Então eu acho muito isso. Claro, se você se entender na modalidade, vai te ajudar a falar daquela coisa específica. Mas se você entender o que o ser humano passa, a cabeça dele na hora do jogo, né? A dificuldade que ele tem, como que ele dá a volta por cima, né? Porque o jogo é um filme, né? Começa 0-0, todo mundo igual, um time vai para frente, outro time... Né? É o Yuri Alberto, né, dessa temporada. Sim. Assim. É um filme. Pega a carreira dele assim, ele leva para Hollywood e fala assim, aqui tem uma história aqui, velho, né? Ô, burro, começa o filme assim, burro, e termina com ele levantando a taça de artilheiro. Incrível. Do campeonato. Não foi ele incrível. passou por tudo. É chamado de burro, perde um monte de gol, começa a cair sozinho em campo, pô, o cara faz promessa, anda de joelho no gramado, aí começa a fazer gol.
Fazer gol. Fede a gol no final. Impressionante. E a força mental também. E assim, eu acho que o esporte dito amador também trouxe isso, ensinando isso para o futebol, porque muito tempo se desprezou essa necessidade de psicólogo, que o esporte amador já usava. Mas o futebol está descobrindo esse lado, Sim, né, da mental agora, porque a pressão é muito absurda por conta das redes sociais. Né? E hoje a quantidade de gente que dá opinião sobre o que a gente faz, o que os atletas fazem, é enorme. Mas o vôlei, por exemplo, já usava há muito tempo. Sim, o vôlei sempre usou. Mas eu digo no esporte amador. Por exemplo, eu lembro em Londres, que era a época que estava chegando o Twitter e tal, o César Cielo não ganhou ouro. Amarelão. Esse cara é ruim, não sei o quê. Sério? É sério que vocês estão falando isso por esse cara? Essa pressão. Isso. Cara, aí você vê que os caras... A Rebeca Andrade, que passou por um processo de fortalecimento mental, você vê lá na entrevista hoje e fala assim, não é possível que ela falou isso. Não penso em nada, não. Eu penso na comida que eu vou fazer e tal. Porque tudo na vida, Cosme, assim, na vida e no esporte, é tudo como você lidar, né? Lida com aquela situação. Se a situação é muito ruim, você tem o direito de ficar triste, mas você não pode se matar por causa daquilo. Você tem que saber lidar com aquilo para você sair daquilo e não ficar triste o suficiente. E se essa situação é muito boa, você não pode chegar na euforia tão gigante que você vai se acostumar com aquilo e você vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Sim. Então, eu vejo o Yuri e a Rebeca, assim, de certa forma, parecidos lidando com isso nesse momento, assim, que lida como se fosse uma brincadeira, assim, né? O Yuri dá muita risada, fala, pô, eu chutei a cabeça do porco, não sei o que e tal. E ele tá leve e solto ali. E a Rebeca faz isso muito bem. Ela entra naquele momento ali, não, eu tenho que estar concentrado aqui e tal, tô aqui, vou fazer o meu e tal. Deu errado. Então, mas tem a força mental, mas tem é esse isso, trabalho psicológico. O trabalho é esse, ensinar você a lidar com situações de frustração, essa pressão toda é externa, tal, você não tem que se envolver com aquilo, você sabe que você passou para estar, entendeu? Não, perfeito. E beleza. Né, o Cortella fala muito isso, assim, quando o elogio está no seu círculo, né, dentro da sua bolha, dentro da sua família, dos seus amigos, ele não tem muita força, né? Mas a crítica, quando está do seu lado, né, você faz um negócio, o seu pai fala, nossa, que horrível isso, aquilo fica horrível para sempre. Né, mudando assim um pouquinho de foco, mas o que a gente quer na vida é dar orgulho para os pais e ser o orgulho dos filhos, né? Então a gente está lidando com o tempo tudo essa situação, assim, com essa relação. Aí quando a crítica ela vem próxima de você trata ela muito pesada, assim, né? Não, você tem razão. Agora, eu vou tentar falar, porque eu escolhi alguns itens para falar da sua vida, que a sua vida é muito ampla mesmo. Aí você resolve ser correspondente de Paris, vai ser chique lá longe. O que é isso? Conta aí como é que foi e como é que foi a escolha de você, ou você quis, como foi? Eu queria, né? Quando eu estava lá no Sport TV, eu estava apresentando o Arena Sport TV. Lembro. Um programa, né, de debate de futebol, praticamente. Né? E aí eles decidiram acabar com o programa, transformar ele no Seleção Sport TV, que é o programa que tem hoje, e levar ele para o Rio de Janeiro. E, não falaram nada para mim. Aí eu fiquei sem saber o que ia fazer, né? Aí Paulo César Vasconcelos, que era meu chefe na época, eu falei assim, aí, o que eu vou fazer? Segunda-feira o programa vai para ele, eu vou fazer o quê? Aí, não, você vem aqui conversar comigo, eu fui para o Rio e tal. Ele falou, você quer mudar para cá, trabalhar no Rio? Eu falei, mas por que eu não viro correspondente? Porque tem gente que está menos tempo que eu, que já é correspondente, eu estou aqui há tanto tempo, né? E evidentemente que não, né? Mas na época, assim, se você sai de apresentador e vira repórter de novo, né? Parece que você está decaindo, né? Sim. Não é verdade, assim, dependendo do que você vai fazer. Então, eu queria meio que tirar isso, assim. Vocês deviam ter vontade de correspondente e não me transformar em repórter de novo. Né? Que vocês estão colocando como correspondente alguém que não está há tanto tempo. Nada contra a pessoa. Tá? Mas, enfim. Aí ele falou assim, então vamos trabalhar para isso. Então, você volta para a reportagem e a próxima leva, você tem a opção de ir. Aí foi depois do Rio de Janeiro, o diretor do Sport TV me ligou. Quando ele me ligou, foi bem depois. A Olimpíada acabou em agosto, assim, 27 de agosto. Ele me ligou dia 3 de setembro, assim, sabe? Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, ferrou, cara. Porque nunca me ligou na vida, né? O Raul Costa Júnior. Aí ele me ofereceu para ser correspondente na Rússia, antes da Copa, e depois no Japão, antes da Olimpíada. Falei, caramba, né, cara? Ia viver uma coisa impressionante, né? Aí, só que daí mudou a direção da Globo, e daí eles me tiraram. E eu fiquei, tipo, uns 15 dias, uns 20 dias sem fazer nada. Eu não era repórter, não era correspondente, não ia para lugar nenhum, não fazia nada, eu ficava esperando, minha vida ficou em pausa, assim. Aí marcava uma reunião, o diretor não ia, marcava uma reunião, ele desmarcava e tal.
Aí ele falou assim, não. Você vai para Portugal, o Felipe Diniz, que estava lá, que apresenta hoje Sim. um Troca de Passe, você vai para o lugar dele. Tal. Aí eu fui. Só que quando eu fui para lá, o Neymar saiu da Espanha e foi para a França, né? Aí foi muito engraçado, assim, porque eu montei meu apartamento, só que eu não consegui me mudar. Porque eu cheguei lá num dia, uma semana depois eu fui cobrir o Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria. Eu aluguei o apartamento que eu ia morar pela internet. Assinei contrato, tudo. Eu vi as fotos e falei, não, é esse aqui mesmo. Pá, maravilhoso o apartamento, gostei e tal. Aí eu voltei, fui comprar as coisas para mobiliar o apartamento, continuava no hotel e viajei para fazer o jogo da Chapecoense contra o Barcelona. Poxa. Né? Depois Sim. do acidente e tal. E fui fazer lá e fiquei mais uma semana em Barcelona. Na Hungria eu tinha ficado 20 dias. Aí voltei, fiquei mais 2, 3 dias em Lisboa. Aí comprei o restante das coisas tal. E fui fazer Chapecoense e Roma na Itália. Aí fiz tal. Aí quando eu voltei, aí começaram a entregar os móveis tal. Só que daí eu fui fazer a estreia do Neymar no PSG em Gangon. Aí viajei pra lá, tal, era dia dos pais, tal. Aí quando eu voltei, entregaram o sofá e a cama. Eu voltei numa segunda-feira, que era domingo, dia dos pais. Eu fiz o jogo lá à noite. Segunda-feira eu voltei pra Lisboa. Chegou tal, saí do hotel que eu tava e dormi de segunda-feira pra terça-feira. Terça-feira tocou meu telefone e falou assim: você vai pra Paris. Pode arrumar suas coisas. Nossa. Eu dormi uma noite no meu vida apartamento. Mais maluca. E aí, como é que foi Paris com o Neymar no auge, até ele quebrar aquele bendito metatarso? O metatarso foi difícil de cobrir, foi duro, foi sofrido. Não, conta como que é a vida de um correspondente, para quem ninguém imagina. Como Você é. faz tudo sozinho, né? Eu Então, tinha um produtor que trabalhava comigo, o Colin, que era o meu cinegrafista e produzia. Você chegou lá em Paris, como é que tava o Neymar? Então aí, vai ver Não, se vai sozinho. tava estourando, todo mundo só falava nele, né? Era lá, Neymar, ou a aquarela do Brasil com o Neymar no final. Então, desculpa, eu te cortei, mas conta aí, como é que é um correspondente que é o dia a dia? Então, Você chegou, e aí? cara, eu cheguei e fui direto pros treinos do PSG todos os dias, assim, que eram Em sua abertos. casa, montou de novo, tudo de novo? Na minha casa? É. Não, esse tipo de coisa É, pessoal? é. Eu fui para um hotel. Motel? Hotel. Tá, hotel. Eu fiquei para um hotel, porque assim, a melhor profissão e a mais tranquila para você ter em Paris é corretor de imóveis. Por quê? Você não precisa trabalhar. Você só anuncia assim. Sabe como é que funciona? Você anuncia lá, tipo, você anuncia o seu apartamento na imobiliária. Aí eu vou lá e falo, pô, gostei desse apartamento, faço contato. Eu queria ver o apartamento e tal. O senhor pode ir sábado às 9 horas da manhã? Posso. Ele fala assim, leva os seus documentos. Beleza. Então eu levo os documentos. Chego lá, tem uma fila. Tem uma fila de umas 30 pessoas. Aí o corretor fala assim, Cosme, sobe, mostra o apartamento. Alexandre, sobe, mostra o apartamento. Aí quem decide é o proprietário imobiliário que vai pegar seus documentos para ver qual que tem o melhor FII, melhor salário, que tem mais segurança, garantias e tal. O meu cinegrafista lá, que a gente contratava de vez em quando, o Flavian Charuel, ele era francês, ele falava assim, se os franceses mentem, imagina os estrangeiros. Não, aí você ganhava 1.000, você vai ganhar 5.000 para poder alugar, assim. E eu demorei muito, porque eu não conseguia. Aí, porque eu não conseguia porque estava viajando com o time. O PSG ia jogar em Gangan, eu ia. Jogar em Amiens, eu ia. Jogar em Lyon, eu ia. Em Lille, eu ia. Em Rennes, eu ia. Ia para todos os lugares. Aí eu não conseguia ficar para ver o apartamento, que tinha que ser de sábado. Que doideira. Aí chegou um dia que eu tava cobrindo aquele Masters 1000 de tênis lá naquela época. E mandei para a imobiliária e falei assim, ó, eu preciso de um apartamento, eu tô mandando todos os documentos e vocês não estão me dando resposta, eu preciso ter resposta. Daí eu mandei meio que bravo, assim, e a proprietária se sentiu, sensibilizou. Ela falou assim, você pode escolher qualquer um dos 2 apartamentos e mudar. Aí que eu consegui mudar. E como é que é a relação com o Neymar? Porque cada pessoa tem um tipo de relação com ele. Como é que foi você cobrindo? A minha relação era só profissional. Eu chegava, ele me reconhecia e até foi muito legal, assim, porque no começo todo mundo queria falar com ele, né? Na zona mista ele passava e era muito legal, isso era muito legal. Ele me via, ele vinha na minha direção. Ah, que fantástico. Ele vinha assim, falar comigo. Aí os franceses perceberam isso, né? Todo mundo grudou. No segundo jogo aqui, ó, tipo, sentia um lá e 25 atrás de mim, assim, ó. Eu olhava assim, tá. Aí botava o microfone, todo mundo... Aí, o que ele falou? Aí a gente traduzia. Tinha outros brasileiros trabalhando lá, a Isabela Palhar. Sim. Né? Tava junto lá, tinha mais uns 3 comigo lá.
Mas e a sua relação? Olho no olho com o Neymar? A minha relação era essa, assim, tipo, eu sempre tratei as pessoas tentando com muita educação. Falar assim, por favor, você pode me dar entrevista? Você fala comigo agora, tal. Teve uma vez que eu tinha que fazer uma matéria para o Jornal Nacional, que o Paris Saint-Germain tinha sido campeão francês. Ele estava machucado, mas ele estava perto de voltar e estava perto da Copa. E ele participou da volta olímpica. Sim. Aí, quando ele passou perto de mim, eu falei assim, Neymar, professor, você pode falar comigo pro Jornal Nacional, tá? Fala, mas daqui a pouco. Cara, daí eu fiquei marcando ele na volta olímpica, assim, ó. Marcando. Eu falei, você pode falar agora? Ele falou assim, fala aí. Pulou na grade. Eu falei assim, ele vai fugir. Aí eu fiz uma pergunta para entrar na matéria, assim. E teve um evento, quando eu pedi para voltar, né, pro Brasil e tal. E eu tava no shopping, aqui, JK, tava almoçando, daí falava, o Neymar tá aqui. Eu peguei, levantei e peguei o celular e falei assim, vou fazer um conteúdo aqui, mando pro site, né? Sim. Fiquei assim, daí eu falei assim, quando ele passou perto de mim, ele tava vazio, eu falei assim, e aí, Ney, lembra de mim? Eu falei assim, e aí, Ale, não sei o que. E passou andando assim. Mas assim, essa foi a relação, assim. Quando ele foi pra seleção, eu fui cobrir, ele vinha, me cumprimentava e tal, mas eu nunca fui numa festa dele, nunca fui numa casa dele e tal, nunca fiz isso, assim. E que visão... E teve outras coisas legais, que eu fiz a primeira entrevista na TV dele, na Globo, no Sport TV, que eu cobri a estreia dele pelo Santos na Copa São Paulo Futebol Júnior. E aí ele entrou no jogo e eu entrevistei ele e tal, como é que foi. Molequinho, 15, 16 anos, assim. E que visão que você tem dele? Você acha que a gente é injusto nas críticas ou não? Ou ele é o primeiro ídolo também midiático, né, com as redes sociais? As críticas com a vida pessoal que influencia dentro de campo, que ele não tem tanto rendimento por conta... Cara, assim, as noitadas, enfim. Do que eu vi jogar dentro do campo. Sim. Tá? Eu não tô contando a galera que parou. Dentro do campo. É o maior jogador brasileiro que eu já vi jogar dentro do campo, de ver de perto, assim. Entendeu? É absurdo. Eu fiz jogo dele do Santos, fiz jogo do PSG, né? No campo. Então. Pra mim é o melhor jogador que eu vi jogar. De pedir bola, de chamar responsabilidade, não sei o quê. Então, você foi atleta e eu não fui... Eu sou muito crítico, como muitos jornalistas da minha geração. Eu entendo a crítica. Porque ele é o único grande, fora extra-classe dessa geração. E a gente cobra muito, esperava que... Queria que ele tivesse um comportamento... Também é uma loucura. Eles queriam um comportamento mais atlético para render mais, para ter um desempenho melhor para a seleção, enfim, entregar mais. Mas que comportamento atlético que ele não tem, por exemplo? As 28 contusões dele, conversando com fisiologistas, o desgaste também, enfim, que é um jogador que era franzino, enfim. E é isso. Ele apanha bastante também. Ele apanha, mas então... Ele toma pancada, enfim. Assim. Mas que visão você tem? A sua visão? A minha visão, assim, eu acho ele monstruoso dentro de campo, absurdamente. Eu acho que chegou num momento que ele meio que enjoou desse negócio, de tanto uma pancada. Acho que realmente, assim, muitas vezes fora de campo, ele não tem uma questão de ser atleta, de abdicar de algumas coisas, porque ele não precisa mais. Eu acho que isso aí também tem interferência, assim. Mas eu acho que ainda ele é o melhor jogador e a gente vê ele na seleção como ele faz falta. Até porque nessa geração não tem mais. Agora, voltando a você, as pessoas que são próximas de você dizem que você também tem um coração gigante, que é do seu tamanho também. O fato, por exemplo, você estava em Paris, aí você volta por conta da sua filha. Você, assim, são poucas pessoas, são poucos jornalistas que eu conheço, sinceramente, que teria uma atitude dessa, assim, tipo, vou voltar porque eu sinto saudade da filha. Enfim, explica o que aconteceu ali, por favor. Eu acho que poucos também teriam ido, né? Isso também é uma régua difícil, assim. Então me explica, Ale, por favor. Eu tinha acabado de me divorciar na época, eu estava há pouco tempo, assim, e era uma situação difícil, assim, né? Tinha uma relação difícil. Daí, discutia muito com as minhas mulheres e tal. Então, assim, naquele momento, eu falei assim, se eu não for, parece que eu não estou indo por causa dela, sabe? E era uma grande oportunidade. Da sua vida, da sua carreira. Assim, uma grande chance. Assim. Mas eu sofri muito. E eu sofri muito profissionalmente, porque eu trabalhei demais. Assim. Trabalhei, tipo, na Copa do Mundo de 2018, eu trabalhei 9 dias e tive 4 dias de folga. Era um negócio surreal. Assim. Evidentemente, tinha a questão de aprender outra língua, assim, que é muito legal. Ver grandes momentos do esporte. Né? Eu falo assim, só para você ter uma ideia, eu estava no estádio,
na transmissão da Globo, no gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo contra a Juventus. Nossa, é incrível. Né? Eu fiz a matéria Jornal Nacional. É fantástico você contar isso, né? E outros tantos. Mas na época, a mãe da minha filha é comissária de bordo, então ela viaja bastante e tal. E o meu irmão veio morar para cá, ele era casado, tem 2 filhas, e daí minha filha ficava com ele. Só que ele não conseguiu trabalho aqui na área dele e tal, teve muita dificuldade e decidiu voltar. E daí nesse termo assim, não tinha com quem deixar minha filha. Eu tinha que fazer uma escolha, entendeu? Entendi. Aí eu não me acertei com a minha ex-mulher dela ir morar comigo, a minha filha morar na França comigo, entendeu? E tinha toda essa questão, né? Tipo, eu tava lá e assim, qualquer folga que eu tinha, que era rara, eu vinha para cá, entendeu? Então, assim, o coração tava aqui, assim, e tal. Isso, e tinha essa questão de sofrimento. Pô, tô trabalhando demais. E como ela era muito pequena, assim, você fala assim, eu morava em Paris, o que você ia fazer? Cara, ia aproveitar todos os dias de folga e ia para tudo quanto é lugar. Eu não ia, porque por conta do fuso horário, eu esperava da meia-noite, que era o horário da minha filha chegar em casa da escola com 5 horas de fuso ou 4 horas de fuso, para falar com ela no Skype, porque eu tinha medo dela me esquecer, sabe? Umas noias assim. E o dia de que você falou, vou voltar? Então foi meio abrupto, assim. Eu tive uma reunião na Globo, assim, e tal. E eles perguntaram para mim, uma hora eles perguntaram assim, mas você quer voltar, tal, assim. Eu meio que dei uma titubeada, assim. Falei assim, não, quero continuar lá, tal, não sei o quê. Daí conversaram, assim, e daí perguntaram de novo, assim, não, eu acho que melhor eu voltar. Pensando na sua filha? Não, eu voltei por causa dela, não por minha causa. Se ela não tivesse, eu teria ficado, né? Ou não teria nunca mais voltado, talvez, né? Mas eu voltei por causa dela. Voltei para cuidar dela, para ficar perto dela. Imagino que valeu demais. Nossa, valeu muito. Valeu muito. Então, e ali também você voltou para as manchetes, você virou manchete sem querer com a Valesca. Então, é uma situação também que é super assim, delicada, mas eu queria que você explicasse com a sua visão. Como é que foi? Porque uma jogadora consagrada, enfim, e explica tudo, por favor. Então, eu tenho um podcast de vôlei, né? Que eu levo os personagens do vôlei dentro da quadra, fora da quadra, né? Todo mundo que faz detalhe fantástico o seu podcast. Muito legal mesmo. E aí eu convidei a Valesca, né? Eu falei assim, trazer ela aqui, tá aqui em São Paulo, então eu levei. Ela tinha acabado de parar de jogar. Quem que era a Valesca como jogadora? Foi campeã olímpica. Então, por favor. Foi campeã olímpica em 2008, a vida inteira na seleção brasileira, uma das maiores centrais do mundo. Personalidade na quadra. Jogou na Rússia, na Itália, em todos os países, nos grandes times do mundo. Extremamente líder, uma gentileza, uma educação absurda. Assim, no podcast eu perguntei para ela assim, porque ela era uma mulher chique, né, que se vestia bem e tal, ela gostava desse negócio de moda e tal. Eu falei, o que é ser chique para você? Chique é ser educada. E é mesmo, né? É muito bacana ver uma pessoa educada, gentil, assim. Ela era... E uma mulher de 1,90 m, né, Bruno? Chegava assim, entrava aqui, você só olhava para ela, você não tinha como, assim, bonita. Bonita, sim. E ela foi no podcast, falou de saúde mental, falou dos planos dela, que ela estava trabalhando, criando coisas, tal, uma linha de chocolate que tinha a ver com uma atleta para comer chocolate. Um monte de coisa, assim. Abel Ferreira. Ela tinha acabado de conhecer o Abel, né, no Palmeiras, porque a Mirtz, que é nutricionista do Palmeiras, a Mirtz era nutricionista do vôlei, né? Era uma agente nossa, assim, né? Sim. E ela foi através da Mirtz, que tinha sido nutricionista no Osasco em Campinas. E em Campinas ela jogou com a Mirtz, sei lá, deve ter jogado em outros clubes. E ela conseguiu entrar lá, tal, enfim. Mas assim, cara, nunca ia passar pela minha cabeça que podia acontecer isso, né? Nunca, né? Então, e um suicídio é muito pesado sempre, né? Independente de que for. Mas, então, e aí as pessoas ligaram para você, eu acompanhei para saber se ela tinha dado alguma dica, se parecia. A despedida dela, como é que foi ali? Então, quando acontece isso, né, e você está muito próximo, né, do evento, né? O evento estava em mim, assim, porque no dia ela faleceu, no dia 21 de setembro. Ela foi no podcast dia 20 de setembro. No 21 de setembro, às 3 horas da tarde, eu mandei as fotos para ela. Falei assim, tá aqui as fotos para você postar, né? Mandei, encaminhei. Ela visualizou, não me respondeu e tal. E 3 horas depois, essa pessoa não estava mais aqui. Se jogou e tal. E eu só pensava no momento que eu me despedi dela, no prédio, né? De falar assim, tchau, beijo no elevador. E eu falava assim, por que eu não desci, né, cara? Por que eu não desci? Por que eu não perguntei alguma coisa a mais? Se eu perguntei se tá bem, se tá fazendo alguma coisa, você tá feliz? Tá? Podia ter perguntado, né, cara? Eu tinha ver essa coisa assim, cara, aí beleza, né? No outro dia, no dia 21 e tal, a gente ia lançar o podcast, eu fazia um story no Instagram, falava assim,
Daqui a pouquinho tem entrevista com a Valeuska, tal. Você sabia que o Bernardinho salvou a vida dela no Japão? Sabe, não sabia? Então assiste aí, daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, a gente lança o evento, tá aqui o link para você acompanhar. E eu fui para casa. Olha só como as coisas. A minha namorada atual, né, a Natália Ornelas, a gente tem uma conexão absurda com alguns eventos, assim. E ela me ligou à noite, nesse mesmo dia eu cheguei em casa, ela falou assim: meu primo se jogou num prédio, faleceu no mesmo dia. Nossa. E eu não sabia, né? Eu falando com ela, 45 minutos depois, desliguei o telefone, olhei pro meu celular, um monte de mensagens. Aí eu liguei pro Toaldo, pro Kid, eu não lembro, assim. Falei, o que aconteceu, cara? A mulher morreu. Morreu como? Se jogou. Eu falei, não é possível. Daí eu mandei pra minha namorada, liguei de novo pra ela, você não vai acreditar que aconteceu isso e tal. Falei mais uns 20 minutos com ela, fiquei meio sem saber o que fazer e tal. Aí conversei com alguns amigos, tal, colocava no ar, não colocava no ar. Sim, né, porque você ficou meio que envergonhado, assim, né? E as pessoas... Porque poderia parecer, vou aproveitar. Se aproveitando, né? E as pessoas na rede social falam assim, como assim? Ela tá com você, né? O Bernardinho salvou ela, como assim? O pessoal tava meio viajando, lógico, assim, com a tua mensagem. Aí eu apaguei esse story, né? Daí eu fiz outro, né? E a gente conversou, assim, conversei com alguns colegas, né? Aí o Marco Aurélio Souza que falou assim, cara, não tira, cara, porque isso é um documento histórico dela. Óbvio, sim. Né? Então, e pode servir para alguém observar e ver alguma coisa, né? Que não der para ver, alguma situação, tal. E eu fiz esse vídeo, né? Totalmente abatido mesmo, transtornado, porque foi muito difícil, assim, sabe? Eu só fui dormir no outro dia de manhã, porque no dia 22 era aniversário de morte do primeiro ano de morte do meu pai. Nossa. Então tava tudo meio misturado, assim. Sim. E eu só fui dormir no dia 22 à noite, assim. Então, e aí eu fiquei atendendo a imprensa toda. Eu entrei na Record ao vivo, falei por telefone, com rádio, só contando. Eu virei, né, fonte da repercussão, assim. E eu fiquei muito mal. E eu só fui melhorar na segunda-feira, que eu entrevistei um psiquiatra, um psicanalista. Eu, a Vina e esse cara. E a Vina tava igual a mim, assim, que ela era muito amiga, assim. E ele falou assim, o que você está sentindo é o luto, porque independentemente da proximidade, você estava próximo do evento, tal, e você está sentindo luto. E a outra coisa é a impotência de querer fazer alguma coisa e saber que você não pode fazer nada. Eu falei, é isso, cara. Eu estou me sentindo impotente e não tenho o que fazer. Eu não tenho responsabilidade nenhuma no que aconteceu. Porque me deu esse negócio. Será que eu não vi alguma coisa? Né? Será que eu não vi? Aí tem um canal que o cara olha no YouTube aqui no Brasil, né? Olha as reações e tal, assim. Tem até um nome legal, esqueci agora. Me falaram que esse cara analisou tal. E ele falou, né? Ele falou assim, agora que aconteceu o evento, a minha lupa é muito maior, né? Tal, para olhar. E é muito louco, assim, que ele usou... Ele falou assim, quando ela fala do filho, né? Eu falei, você nunca quis engravidar? Ela falou assim, eu e meu marido, a gente chegou num acordo e tal. E ele pausou, né, o vídeo e falou assim, isso pode ser um problema para um casal. Eles podem entrar num acordo, mas isso pode não tá sanado nele, nela, tal. E parece que tudo foi por conta dessa reação com o filho, que o marido teve um filho com outra pessoa. Sim. E ela descobriu, né? Então, até o marido entrou em contato com você, né? Ele falou comigo algumas vezes, tal, umas 2, 3 vezes, daí parou de falar. Então, mas uma situação super assim, inesperada, porque você não tinha tanta intimidade, imagina. Não. Eu conhecia, evidentemente, tal, conhecia porque ele era preparador físico dela, né? E ela tinha um aquecimento muito bonito, era visualmente bonito que ele tinha preparado com ela, tal. E aí ele me ligou, emocionado, tal. E eu falei, cara, assim, eu não sei, eu acho que você não tem culpa, né? Não foi você que empurrou, mas você tem alguma responsabilidade porque você convivia com ela. São coisas diferentes, assim. E eu acho que você deveria falar a sua versão. Não adianta nada você contar para mim, porque eu não vou falar sobre isso, porque eu não tenho provas, tal, né? Aí ele falou assim, não, vamos sair para almoçar, tal. Me ligou uma outra vez, tal. Emocionado, ele estava chateado com a relação da família, tal. E me ligou outra vez, combinou de almoçar também, mas daí não foi. Daí quando saiu a repercussão sobre esse negócio, ele não me ligou mais, infelizmente, assim. Porque eu acho que ele deveria falar para dar a versão dele. Ele não falou, né? Ele tá, né, briga na justiça e tal. O irmão dela me encontrou uma vez sem querer, tava fazendo uma matéria aqui pela Record no Palmeiras, ele veio falar comigo, eu sou irmão da Valesca e tal. E, briga muito feia, contou, né, que estão brigando
bens materiais, que um fala que é de um, que fala que é de outro, sabe? E aí vira uma repercussão muito chata e triste, né? Para quem viveu e conheceu ela, assim, né? Imagina. Sim, então, mas, Ale, eu acompanhei mais de perto a sua cobertura. Achei absolutamente respeitosa, absolutamente digna, porque é um momento muito difícil, né? A gente não está preparado para isso. Exatamente, porque a gente nunca imagina, né? Então, as suas decisões depois foram dignas, eu achei. De colocar no ar? De colocar, de explicar, postar, detalhar. Eu tinha que explicar para as pessoas, né? Porque, de falar isso, assim, ó, a gente está colocando no ar porque é um documento histórico e alguém pode ver alguma coisa para ajudar outras pessoas. Essa era a coisa, assim. Porque não tinha mais nada para fazer com ela. Sim. E eu, por muito tempo, eu fiquei assim, será que ela já sabia que ia fazer e me escolheu para dar entrevista, sabe? Aí, na minha visão, assim, eu acho que ela não pensou em fazer aquilo naquele momento, foi uma coisa que ela fez ali e tal, mas de certa forma me escolheu. Né? Então, a sua última mensagem dela ficou contigo. Comigo, assim, de estar junto com ela, assim, né? E é maravilhoso, a entrevista é muito legal, assim. E infelizmente foi desse jeito. Né? E, Ale, você está vivendo que momento? Uma coisa que também, ó, já vieram aqui o Kleber, Cereto, vieram várias pessoas que passaram pela Globo. É muito marcante a saída da Globo para essas pessoas. Pelo menos o Bruno também teve. Para você foi? Como é que foi isso? Cara, assim, eu tenho uma cabeça, acho que boa para a relação. Assim, eu acho que é uma empresa e, sei lá, eles fizeram uma conta lá, idade, quanto eu ganhava, sei lá, se fizeram vezes rendimento e tal, e acharam que eu devia sair. Porque teve uma mudança de comando do esporte, passou tudo pro Rio, né? Isso. Faz tempo que já está no Rio, né? Quando eu estava lá, assim. Então, esse distanciamento com a chefia também é ruim. Pesa, e tal, né? Pesa. Mas, enfim, cara, foi uma decisão deles. Eu fiquei surpreso, né? Porque eu tinha feito um negócio legal nas Olimpíadas, eu estava na Globo News e tal, deu uma viralizada e tal. E quando eu entro na sala pro dia da demissão, eu achei que eles iam falar para mim assim, ó, você vai para Globo News. Né? Porque eles tinham falado, assim, o pessoal da Globo News falou assim, pô, a gente quer que você fique fixo aqui, faça o esporte aqui e tal. E para mim era muito importante ter o horário fixo por causa da minha filha e tal. Verdade. Eu falei, nossa, que top, né? Massa, vou para Globo News. E quando eles me chamam na sala, porque foi logo em seguida, depois da Olimpíada, eu falei, eles vão me botar na Globo News. Então eu entrei feliz, assim. Daí me demitiram, assim. Então foi um baque, assim. Como é que foi a noite? Assim? O que você fez? A primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, cara, eu vou embora, né? Eu fui para casa, daí eu cheguei num... Eu fui de Uber, acho, né? Eu fui pra uma esquina, eu fui andar, assim, sabe? Fui pra uma rua, assim. Porque quantos anos ali você tava de Globo, de 15, RBS? Quase 16 anos. Então, aí de RBS vai dar 21, né? Então, porque é tudo grupo, então. Então, aí eu fui pegar Uber, fui andar assim, eu fui pra uma rua e fui chamar Uber, e veio um cara vendendo Papai Noel, acho. Era outubro, mas eu falei assim, amigo, eu acabei de ser demitido, não posso comprar nada. Foi muito constrangedor você falar isso. E a primeira coisa que eu fiz chegando em casa foi cortar a net. Falei, se cortar a TV acaba, que eu não tenho... Aí eu cortei tudo, assim. Falei assim, meu, o que eu vou fazer, e tal. Demorei um pouquinho para contar pros meus pais, assim, sabe? Porque... E fui assimilando, né? Até eu entendo, assim, o lado da empresa, né? Mas tem um lado pessoal, né? Que e o lado pessoal, vive, assim, porque... Né? E eu acho que no momento foi chato, porque é constrangedor, assim, né? Você, tipo, a gente fica com... Porque fica com a impressão assim, nossa, você é muito ruim para trabalhar aqui, você tem que ir embora. Então, isso que ficava assim. Falei assim, eu não posso cair nessa, né? Não sou ruim, eu posso fazer tudo que esses caras estão fazendo que estão lá dentro, posso fazer, tranquilamente e tal. Não sou ruim, é eles que fizeram essa conta. Eu acho que é isso, não sei e tal. Mas é isso que eu vou pensar. E nos primeiros dias foi tranquilo, porque me chamaram para um monte de coisa, eu comecei a fazer uns trabalhos e tal, assim. Eu falei assim, tá tranquilo, vou trabalhar e tal. O problema foi depois, assim. Depois como? Depois, assim, uns 3 meses eu não fiz nada. Nada. Eu fiquei uns 3 meses sem tocar meu telefone, assim. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Daí eu fui investir no canal no YouTube, assim, daí eu falei com um cara, ele falou assim, um guru, assim, ele falou assim, cara, você tem que fazer tudo que você fazia na TV para eles sentirem... se arrependerem. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Só que daí eu fazia tudo sozinho, né? Aí eu falei assim, não dá, é muito trabalho, cara. E eu falei, daí apareceu para eu fazer o Paulistão pro YouTube, foi a primeira vez que teve e tal, eu fiz, foi legal. Aí não aparecia nada, eu comecei a fazer o basquete, não aparecia nada, eu fiz o Rally dos Sertões, não aparecia nada. Cara, o primeiro ano, né, 22, foi muito difícil. E 2023 que me salvou, porque eu fiz uma bet o ano inteiro, de janeiro até novembro, quando eles rescindiram o contrato.
e que me salvou, assim. E daí eu fiz o Paulistão aqui no começo do ano, né? Esse ano aqui e tal. E super bem. O canal começou a dar uma andadinha, bem pouca, assim, é verdade, mas começou a andar, tá indo, né? Mas eu fiz basquete, Rally dos Sertões, sem grandes perspectivas. Daí eu fiz a Copa do Mundo pelo Cazé. Tem. Né? Que no finalzinho de 22 e tal, que também ajudou, assim. Mas foram momentos difíceis, assim. Eu falo com meus amigos assim, cara, teve um momento nesse ano aqui que eu só tinha um abacate na geladeira. Nossa, a gente não faz ideia. Botava abacate na geladeira, falava assim, ó, quando a Isabel vier pra cá, né, minha filha, daí eu gasto aqui o cartão, compro alguma coisa e põe. Quando ela não tiver, vamos regular, tal, tem a namorada para ir viajar, tal, vamos fazer. E esse momento, o que te ensinou ali? O que você Cara, acha? assim, o momento... Eu tinha passado a relação, assim, de ter pouca coisa para comprar, assim, de ter dinheiro mesmo. Eu passei isso quando eu estava jogando vôlei. Quando eu fui jogar em Chapecó, eu entrei na faculdade e eu fiquei 6 meses sem receber grana. 3 meses, né, na verdade, assim. E eu fui morar na de favor, a pessoa da faculdade me deu comida, me deu blusa, sabe? E daí, quando passou esse momento, eu nem lembro, assim. Eu lembro daquilo e falei assim, pô, foi difícil, né, cara? Mas foi legal, assim, o pessoal ajudou. Quanta gente bacana que tem, assim. E agora não, agora eu fiquei meio quieto, assim, não falei pra ninguém. Né? Eu falei, continuei fazendo as coisas, não é que eu tava, né, desesperado, mas eu conseguia pagar a escola da minha filha e tal, né? Ia ficar no negativo no banco, ia entrando ia me virando, assim. Eu acho que o mais importante, assim, é uma coisa que eu aprendi com a minha namorada hoje em dia, assim, é de você ter gratidão de tudo que aparece, assim, para você e que tem alguém cuidando, assim, do seu futuro, que as coisas vão melhorar. E melhoram, assim. Eu sei que é difícil falar isso para quem está no momento, né? Que está num momento difícil, assim, né? Eles falassem para mim isso, aquilo, mas eu comecei a acreditar isso, nesse mantra, assim. Vai melhorar, eu vou fazer de tudo, vou comemorar, vou ser grato porque está acontecendo. Pô, vai entrar um dinheiro, eu vou conseguir fazer alguma coisinha, vou me arrumando. E assim foi. E a reviravolta veio. Não é? Eu estou muito grato de estar aqui de novo, assim, né? É um período de 1 ano, né? Com perspectiva de continuar mais e tal. E exatamente isso, essa gratidão. É um lugar super bom de trabalhar, eu acho, assim, né? O ambiente do esporte, pelo menos, é muito legal, muito legal. Estrutura física é muito bacana, as pessoas que estão em volta são muito legais. A seleção assim. que formar, né? É um time bom, E o evento é muito legal, né? Sim. O Campeonato Paulista é muito legal, o Campeonato Brasileiro é muito legal. Você que já esteve lá, como é que é ter um monopólio do futebol e agora? Como é que você vê essa divisão do monopólio? Cara, eu sempre fui contra o monopólio, né? É que eu tava lá, era bom. Sim, era bom pra você, né? Tava bom lá, mas eu achava que era um negócio meio mal feito, assim, né? Por exemplo, você tem a exclusividade, mas você não tem o Lucas do São Paulo no seu programa uma vez por mês. Né? Você não tem essa barganha. O Cássio, quando estava no Corinthians, você entrevistava ele uma vez por ano, né? Verdade. Você não tinha essa coisa. Pô, se eu estou pagando ali, por que eu não vou ter esses caras? Isso é na minha cabeça, né? Sim. A divisão dos direitos é extremamente boa para o mercado, né, cara? Quantos empregos você gera aí, né? Se não tivesse a divisão, eu não ia estar aqui, né? Então... Eu sou a favor, assim, ó. Você quer o Campeonato Brasileiro? Acho que custa X. Quem pagar X transmite. Um X alto, simples, né? Que sim, mas você sabe que tem vários comprometimentos também de, né? Por fora, que as pessoas também estão atreladas ao passado. Existe o negócio e existe o sonho. Né? Agora, estamos caminhando para o final, já que o diretor já quer me apertando aqui. Infelizmente, porque eu ficaria 5 horas com você, mas... Ale, esse equilíbrio que você tem para passar coisas legais, coisas ruins, tipo, você acha que foi o esporte que te deu essa visão, assim, tipo, dá para perceber que você é uma pessoa muito centrada, todo mundo fala isso. Cara, quando eu jogava, eu acho que eu era muito mais sanguíneo, assim, sabe? Eu era muito mais Bernardinho, assim, gritava, eu acho porque eu queria compensar talvez uma falta física, porque eu não era alto para jogar vôlei e não soltava tanto, né? Então, e talvez tipo, uma deficiência técnica, assim, para achar que eu era um bom jogador, assim, para compor grupos tranquilamente, assim. Mas eu acho que se eu não for assim, eu acho que as pessoas não vão me entender. Então, assim, eu tento passar na melhor tranquilidade possível, seja uma notícia ruim ou seja uma notícia boa, né? Só dando um sorriso ou diminuindo o sorriso,
porque para ser entendido, eu acho mesmo. Assim. Então, criou-se um formato, assim, entendeu? Eu acho que eu sou mais compreendido, eu consigo chegar a mais pessoas do que você falar, aqui estamos agora aqui fazendo não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou ser todo bravo toda hora se fizer tão aqui. Eu acho que tem formas. Tanto que no Cazé, só para terminar assim, Sim. na Cazé TV, na primeira entrada ao vivo que eu fiz no Catar, eu tava lá perto do Rio, lá na Bahia e tal. E os caras no Vivo aqui no Brasil, eles falam assim, pô, você cobriu aí pela Globo e tal. Qual seria a diferença do trabalho e tal? Eu falei, a forma. Porque, para mim, assim, acho que não pode desvirtuar, né? Você pode falar as coisas tranquilamente, você pode falar as coisas felizes ou soltas, né? Mas com informação. Então eu falaria assim, então, fulano, eu estou aqui na Baía de Doha, perto aqui da área central, e aqui nessa avenida vão passar mais de 70 mil torcedores por dia, porque aqui é a Avenida das Comemorações. A gente está aqui no meu lado esquerdo, a Skyline. Esse é o prédio mais alto de Doha, tem 72 andares e também é um belo cartão postal. Volto com você, fulano. Aqui eu falaria assim, pô, cara, eu tô aqui na beira do rio, aqui é a beirada do rio, aqui é o mar de Doha, olha o tamanho daquele navio lá na frente, aquele iate. E aqui, ó, nessa avenida, você não acredita, 70 mil torcedores vão passar aqui por dia, porque aqui é a avenida de comemoração. E o lugar bonito, hein? Ó, a Skyline. Olha esse prédio aqui. Você já viu prédio alto que nem esse? Aqui tem 72 andares, meu amigo. Você vai ver isso aqui. Isso aqui é um negócio do outro mundo. Aqui estamos em Doha, velho. Volto com você. Entendeu? Eu ia falar a mesma coisa, mas eu vou falar de outro jeito, de uma forma diferente. Mas a informação está ali. Eu estou num lugar, 70 mil pessoas vão passar aqui, estou na Skyline, esse é o maior prédio da cidade. Então, isso que você tem, essa coisa de se adaptar, que é bem difícil para os jornalistas da minha geração. Cara, porque... é a minha, né? Não. Você é mais novo. Não, porque assim, fala, não, jornalismo, principalmente futebol, tem que ser sério, tem que ser, explicar taticamente, é isso. Aí a gente pega uma geração, o Thiago Leifert também tem muito a ver com isso, também que, vamos brincar, vamos... Esse meio termo, ou essa coisa de você se adaptar, de repente, para o veículo que você está, que eu acho incrível. E você faz, né? E fez. O que eu acho legal, assim, porque o esporte é um entretenimento, entendeu? Ele é diversão, mas ele é paixão. Para você. Não, Para mim é seriedade, é uma atividade super séria para caramba. Não, então, porque você mexe com a paixão, aí que está a seriedade. Eu não posso chegar aqui e dar uma informação do time. É estrutura, é lado social, então, é a visão que a gente... Das antigas, que a gente aprendeu. Pô, a ditadura usou, cara, é uma loucura, é pão e circo. Entende? É uma visão sociológica. Que você vê com o entretenimento, mas eu respeito. É diferente, não é? Mas então, acho que é o Thiago, que trabalhou comigo, trabalhava com o Thiago, ele tinha essa coisa, falou assim, ó, o esporte é entretenimento, a gente tem que tratar, porque, né? É só você olhar hoje a rede social. O que a rede social é? Quem viraliza na rede social? É quem opina, é quem ensina, é quem entretém. Você tem razão, sim. São essas figuras. É a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa em relação ao esporte. Mas eu quero dizer que você se adapta às duas formas. Não, então... esse é o segredo. Para mim é uma dificuldade gigante. Assim, como tem a paixão, que é o lado sério, que é o parte social, que é o negócio emocional, que eu não posso maltratar o torcedor, tratar com desdém, fazer piada do clube, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. A piada é a situação, é o jogador. E, tipo assim, eu nunca quero ser eu a piada. Assim, eu quero que a pessoa faça a piada. Entendeu? E não é para ser... tudo tem que ser engraçado. Tem momentos que são engraçados. Entendeu? Tem momentos que são engraçados. Por exemplo, né, lá em Doha tinha um bairro que era em Luzeio. Você foi para Doha? Sim, foi. Em Luzeio, que foi a final. Sim. Tinha um prédio lá que entre uma rua e outra tinha um tubarão pendurado. Sim, eu lembro. Aí o Jackson entrou e como repórter ele falou assim, era Argentina e Arábia o jogo. E a gente estava ganhando de 1-0. Ele falou assim, ó, se eu vir aqui um tubarão voando pela estrada, que a Arábia Saudita vai virar o jogo. Falou, louco, tem um aqui! Não sei o quê. E a Arábia virou o jogo, né? Viralizou isso aí. É isso, assim. Usar o ambiente a seu favor para fazer um negócio engraçado. Mas sem desdenhar de ninguém, sem fazer isso. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação do jornalista, entendeu? Respeitar as pessoas, ser educado, ser gentil. E quando o negócio for sério, né? Que é um negócio... tratar aquilo lá com seriedade, né? Não piada por piada e não piada a todo tempo. Aí eu acho que você tem que se adaptar ao meio que você está falando, né? Para não ser chato também. Para não ser chato. Porque hoje
o consumidor da notícia, ele está mudando também. É verdade. Né? Ele consome a notícia, né, na dedada ali, ó. A primeira coisa que você faz, pega o celular, né? Tipo, eu vi o acidente do Lula, a cirurgia do Lula, pelo Instagram. Sim. Eu abri, vi e falei, loucura. nossa, tal, daí que eu vou para a TV, né? Tinha um negócio de chamar o celular de segunda tela. O celular hoje é a primeira tela. Você vai para a segunda tela quando você quer mais informações. Você leu ali a notícia, daí você vai para a TV procurar. Eu vou colocar no canal de notícia, vou colocar no jornal, vou colocar alguma coisa. Ah, tá tendo, eu vou deixar aqui e vou ver. É o que me interessa. Entendeu? É assim que funciona. E eu acho assim, não, se me colocar lá agora, na frente do hospital, saiu aqui o boletim do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, ele passou por uma cirurgia, tal. Vou falar sério, né? Agora, se ele, né, se eu tô fora de lá e ele fala um negócio engraçado, vamos tratar com graça, porque foi engraçado ele falando, tá? Eu tô dando um exemplo assim, meio esdrúxulo, mas você tem que adaptar ao meio, né? Sim, que você está certíssimo. Agora, a última pergunta. O que você deixa, assim, pode olhar para aquela câmera, já que você é quase mais bonitão que eu, que legado que você acha que você vai deixar para sua filha, quando a sua filha estiver vendo essa entrevista daqui 20 anos? Olha para ela lá. Olha para ela lá. Eu sempre digo que... Como é que ela chama? Isabel. Então? Princesa Isabel. Não, a câmera lá, não sou eu. Para de olhar pra mim. Assim, o que eu mais gosto e quero deixar para minha filha, a Isabel, é que ela tem histórias para contar do pai, para fazer memórias dela, né? Então, assim, esse negócio da seleção que eu treinei e mostrei para ela, assim, vai ser uma memória incrível que ela vai lembrar de alguma forma, né? Uma brincadeira que eu fazia com ela, né? Eu brincava com ela de homem esmagão e mulher agarradinha em cima da cama, e a gente destruiu o mundo, ela tinha vários poderes. Eu até estava escrevendo um livro sobre isso, assim. É esse tipo de coisa, assim, deixar experiências para ela, assim. Porque eu quero tentar ser o orgulho da vida dela, porque ela já é o orgulho do papai. Nossa, maravilhoso. E, sinceramente, foi um privilégio ter você aqui. Obrigado. Obrigadaço, Valeu, viu? obrigado. Velho.